No final do dia, o que você quer é dinheiro no bolso. Você não quer seguidores no Instagram ou um site bonito. Isso são só os meios que você acredita que pode usar para vender mais. Não tô certo? Eu sou um grande defensor de que marketing digital não é para todo mundo, porque a quantidade de Cláudio que eu já vi perdendo dinheiro com isso não tá escrito. E o que o Cláudio quer de verdade é só vender mais. Ele não quer ser um blogueirinho. Às vezes o Cláudio vai pro marketing digital porque ele ouviu alguém falar que um concorrente tá vendendo um monte pela internet. Às vezes o Cláudio acha que tem que fazer marketing digital porque, numa visão inocente, ele acha que é só fazer um site e as pessoas vão encontrar ele pelo Google. E isso não podia estar mais longe da realidade. Nesse guia aqui, você vai primeiro descobrir se a sua empresa está pronta para investir em marketing e vendas. Se e somente se estiver, aí sim a gente vai falar sobre como investir em marketing e vendas. E também o quanto investir em marketing e vendas. Isso é um ponto importante. Existem 3 formas de você investir em marketing e vendas. E só uma dessas 3 é o marketing digital. Isso pensando na realidade do pequeno empresário. Talvez o marketing digital não seja bom para sua empresa. E aí, se e somente se o marketing digital for a sua decisão para aumentar suas vendas, a gente vai passar por uma série de perguntas para entender o seu contexto específico e te ajudar a bolar ações para aumentar as suas vendas e melhorar o seu marketing. Beleza? Então vamos começar pelo começo. Será que a sua empresa está pronta para investir em marketing e vendas? Se uma pessoa obesa quer começar a correr, ela primeiro tem que fazer dieta e caminhar, para depois começar a correr devagarzinho. Eu penso que um erro super comum do pequeno empresário é ter problemas financeiros e tentar resolver esses problemas com mais vendas. Acredite ou não, na maioria das vezes vender mais só vai te trazer mais problemas. É tipo pisar no acelerador para bater mais rápido na parede. É sempre uma sensação de que se eu conseguisse vender mais tanto, se eu conseguisse pagar todas as contas e tirar o salário que eu gostaria, a minha vida seria tranquila. Mas a real é que o jeito que a cultura brasileira vê o dinheiro não é um jeito muito inteligente. O Cláudio, ele não consegue gastar menos do que ele ganha na vida pessoal. Imagina na empresa, que é bem mais difícil de você controlar o fluxo de caixa. A gente tá num país que tem mais gente jogando o jogo do tigrinho no cassino digital do que gente investindo para aposentadoria fora do INSS. E isso tem pouco a ver com conhecimento sobre investimento. Fazer um bom investimento e seguro também é mais fácil do que você dirigir com segurança numa BR cheia de caminhão. É mais fácil do que você cozinhar uma receita de comida um pouquinho mais elaborada do que um arroz, feijão, carne e salada. Fazer um bom investimento é mais fácil do que entender o sistema 442 ou 433 time de futebol. O brasileiro não vai atrás de entender de investimento por causa de cultura, por causa de emoção. Não porque é difícil investir. E eu sei que esse é um vídeo sobre marketing e não sobre investimento financeiro, mas o ponto aqui é que o modelo mental para as duas coisas, ele é exatamente o mesmo. A nossa cultura não é uma cultura de riqueza e prosperidade. Mas você, Cláudio, você tá nesse vídeo. Então provavelmente você está querendo quebrar esse padrão. Se não, não tinha clicado num guia completo de marketing digital. Parece que simplesmente quando a gente fala que você precisa gastar menos do que ganha, é uma coisa fácil de se fazer. Mas na verdade não é. Eu tô apontando o dedo aqui, mas eu mesmo demorei um bom tempo para conseguir simplesmente gastar menos do que eu ganho e reinvestir a diferença, tanto na empresa quanto na pessoa física. E para fazer isso, você precisa autoavaliar. Existem 3 sintomas principais de uma gestão financeira que está doente. Dá uma olhadinha e vê se isso é a realidade da sua empresa. Preço muito baixo em relação à concorrência, porque a galera pensa que abaixar o preço vai fazer vender mais. Nem sempre esse é o caso. E aí você fica praticamente trabalhando de graça. Isso é muito comum aqui no Brasil. Segundo, falta de controle de gasto. Tem um monte de torneira aberta no seu fluxo de caixa. Tá vazando dinheiro. Uma bem comum é o próprio marketing digital para uma empresa que não deveria estar fazendo. Terceiro sintoma. Se você usa o caixa da empresa como um caixa eletrônico de banco e fica sacando dinheiro para qualquer coisa, ao invés de separar a pessoa física da pessoa jurídica e te pagar um prolabore mensal. Ou então, se você não tem certeza que vai dar para pagar as contas no fim do mês, não é normal ter essas dúvidas todos os meses, Cláudio. Talvez uma vez por ano, e olhe lá, mas não é normal você ter essa dúvida sempre. Cláudio, se a sua empresa tem algum desses sintomas que eu falei acima, então a minha recomendação é você esquecer o marketing digital por enquanto. Aqui vai algumas sugestões de remédio para você tratar esses sintomas pela raiz. O primeiro remédio é simplesmente você aumentar o seu preço. Muito boa, Capitão Óbvio. Nossa, que dica! Nem sempre abaixar o preço faz você vender mais, mas sempre que você abaixa o preço, você tem menos lucro. Por outro lado, aumentar o preço provavelmente vai te levar a mais lucro, simples assim. E provavelmente com menos trabalho e mais tempo para fazer outras coisas. E assim, não é tão incomum você aumentar o preço e ainda vender mais porque aumentou o preço. Eu sei que isso pode parecer estranho, especialmente se você vem de uma família que tinha uma renda mais baixa e sempre estava economizando em casa. Mas é importante você lembrar que tem muita gente que compra buscando qualidade e não preço.
E as pessoas interpretam preço como qualidade. Eu não vou comprar um tênis de basquete barato porque eu morro de medo de machucar o meu joelho e eu jogo basquete 3 vezes por semana no mínimo. Mas eu nem tenho condições de entender como um sistema de amortecimento de um tênis de basquete protege o meu joelho de lesão. Eu só acredito porque o tênis é mais caro e eu continuo comprando ele mesmo assim. E você não tá ligado o quanto mão de vaca eu sou. O seu cliente que dá valor de verdade pro seu serviço é aquele que mais precisa de você, ele não quer pagar barato. Porque quando você paga mais, dá mais confiança na qualidade. Não adianta você ser bom e cobrar barato. Não adianta você ser bom e ninguém saber que você é bom. O preço é um dos melhores jeitos de você mostrar que você é bom. Não é o único jeito, mas é um dos melhores, se não for o melhor. E talvez você tenha a sensação de que se você aumentar o preço, você vai estar enganando as pessoas, porque você realmente poderia fazer aquilo mais barato. E se esse é o seu caso, a minha sugestão é que você deixe as pessoas pensarem por si só e se responsabilizarem pelas ações delas. Se a pessoa escolheu comprar de você, mesmo com um preço mais alto, isso significa que a pessoa sabe o que está fazendo, porque as pessoas são bem adultinhas e capazes de se responsabilizar pelas suas próprias ações. E você não é um floquinho de neve especial, grande salvador de ninguém. Não dê tanto crédito a si mesmo. Você não é capaz de enganar tanta gente. Se ainda assim você sentir muito desconforto cobrando mais caro pelo seu trabalho, aí vai no psicólogo ver a sua autoestima. Beleza, Martim? Entendi. Mas o quanto mais caro eu tenho que cobrar? Um pouco mais caro. Não faça merda, Cláudio. É tudo contextual. Em linhas gerais, o que a maioria das pequenas empresas precisa fazer é aumentar o preço. Mas você tem que pensar por si só. Eu não sei exatamente o seu contexto e não existe uma fórmula exata. Também é simples e é uma coisa do Capitão Óbvio, nosso super-herói favorito. Coloque umas 3 ou 4 horas para fazer uma revisão de gastos na sua empresa uma vez por mês. Vai ser de longe, mas de longe, a hora que mais vai te dar remuneração. Tem uma frase de alguém que eu não lembro quem disse, mas é que custos são como unhas e a gente tem que cortar sempre. É muito mais fácil você aumentar seus lucros remendando o balde do que colocando mais água num balde furado. E esse é difícil de engolir, porque talvez o problema seja o Civic, a Renegade, o Audi que tá aí assim, na sua garagem, podia ser um HB20, um Sandero. A viagem internacional, o iFood 4 vezes por semana, o celular de 5 mil no teu bolso. O problema pode ser um não que você tinha que dizer pro seu cônjuge e você não teve coragem porque a conversa ia ser pegada. Pode ser um não que você precisava dizer pros seus filhos, mas faltou firmeza porque você ama eles demais. Ou até mesmo, o problema pode ser um não que você tinha que dizer pra si mesmo, mas é difícil olhar pro fedor fedorento dentro da gente. Não me entenda mal, Cláudio, eu não sou contra as pessoas terem sonhos materiais. Eu e a minha esposa, a gente tem uma meta de ter uma casa com terreno grande o bastante para ter uma quadra de basquete e uma grande sala com jogos de tabuleiro, cheia de estantes para a gente guardar a nossa coleção. E a nossa coleção não é barata. Eu sou um cara super materialista, eu amo dinheiro. O meu ponto aqui é que adiantar o sonho material vai te tornar escravo dele. Ter o sonho material à custa da sua mentalidade, da paz da sua mental, não vale a pena. Se você fizer a conta aí, somando a diferença dos custos da Renegade, que poderia ser um HB20, a diferença dos 4 iFoods por semana para um iFood, a diferença do não que precisa ser dito e ainda não foi dito, você consegue liberar 1,5 conto até 2 contos para investir. Cara, 2 contos por mês em investimento em compra de mídia e marketing digital, você muda a história da sua empresa em 3 a 5 anos. Meu amigo, é muito provável que a sua vida não mude drasticamente se você fizer esse investimento por 3 a 5 anos. Você vai atingir níveis de prosperidade que você não imaginava antes. Mas a maioria dos Cláudios vão querer a Renegade agora. Tem pulga na cueca os Cláudios. Eles não conseguem esperar. E a triste realidade é que se o Cláudio não tomar essa decisão de gastar menos do que ganha e reverter a diferença em investimento, você vai viver sempre a mesma vida. Não adianta ganhar mais dinheiro. Quando você ganha mais dinheiro, você vai enfiar o dinheiro no bumbum se você não tomou essa decisão. Praticamente todo ganhador da loteria voltou pro seu trabalho antigo depois de 3 anos, sem dinheiro, pobre de novo. A maioria dos artistas e atletas profissionais que ganham muito dinheiro ao se aposentar voltam a ser pobres em menos de 3 anos também. Só tem prosperidade para a vida toda aquele que gasta menos do que ganha e reinveste a diferença e faz isso por anos. Então assim, Cláudio, eu não conheço teu contexto. Pensa aí qual que é a tua realidade agora, você tem que ser sincero consigo mesmo. E se a sua decisão for não para investir em marketing, eu vou te dar um tchau temporário, a gente se vê depois. A nossa jornada não acaba aqui. Quando você resolver os sintomas financeiros da sua empresa, da sua vida pessoal, a gente volta a conversar e aí sim eu vou poder te ajudar. Se a sua decisão for sim, você está pronto para fazer esse investimento arriscado que é o marketing e vendas, mas com imenso potencial de retorno, vamos continuar, esse vídeo vai te ajudar. Só tem mais um detalhezinho rápido que são as exceções. E-commerce, startups, infoprodutores e influenciadores digital. A matemática e as orientações que eu vou fazer daqui para frente, elas não funcionam exatamente
exatamente para vocês. Você vai precisar usar a sua inteligência aí e adaptar um pouco para sua realidade. Porque nesse tipo de empresa, o marketing digital tem um papel muito mais fundamental do que em pequenas empresas. Então, assista com isso em mente. Seja bem-vindo ao Guia Completo do Marketing Digital para Pequenas Empresas. Você não precisa baixá-lo caso você não queira, mas você pode se você quiser. Caso você prefira fazer isso no papel, basta você ir copiando as questões, dar um pause no vídeo. Vão ser 5 páginas com as decisões que você tem que tomar. Pode pausar na página, copiar as perguntas, depois você vai assistindo o vídeo e respondendo. No final dele, a proposta é que você já saia com todas as decisões tomadas. Você tem que ter uma clareza total do que é a sua prioridade e todas as outras opções de marketing digital ou de marketing em vendas, você vai fazer o mínimo possível para não passar vergonha e só. Você tem que sair daqui com uma rota bem clara de como aumentar suas vendas. E a gente já começou tomando uma primeira decisão, se você não percebeu. Vamos fazer uma revisão rápida. A gente começou fazendo uma autoavaliação para ver se você está pronto para marketing e vendas. Nessa autoavaliação, a gente viu 3 sintomas que a empresa pode ter que fazem com que vender mais hoje seja uma contraindicação para você. A gente também viu 3 recomendações simples, mas doloridas para os cláudios que precisam organizar o financeiro antes de querer vender mais. Então essa é a primeira decisão. Você já está pronto para colocar prioridade no aumento de vendas aí da sua empresa? Ou você precisa organizar financeiramente antes usando as recomendações que a gente conversou? Então vamos começar pela primeira decisão. Sempre lembrando, né? Esse aqui é uma mão na roda, ele vai te ajudar a colocar uma mão na massa e ele foi criado pela agência Mamão com Anúncio. Não é Mamão com Açúcar. Na seção 1, primeira etapa que você tem que fazer é verificar se as finanças pessoais do sócio estão organizadas, né? Você gasta menos do que você ganha e poupa e investe o resto? Se a resposta for sim, você pode continuar para a etapa 2. As finanças pessoais do sócio em pequenas empresas, elas são normalmente o maior gasto da pequena empresa, especialmente se for uma empresa de serviço, né? Segunda questão, etapa 2. Gestão financeira da empresa. O dinheiro pessoal do sócio está separado do dinheiro da empresa. Então, uma vez que você tenha dado sim, beleza, você está pronto para a próxima etapa. E aí, a sua empresa está lucrativa? Se ela já estiver lucrativa, você pode ir para o marketing digital, porque ele vai ser agora um investimento de alto risco que pode levar você para um novo patamar. Porque ele, apesar de ser de alto risco, ele é de alta recompensa. Se você respondeu sim nessas 3 perguntas aqui, então estamos prontos para ir para a segunda sessão. Se você decidiu continuar aqui, então agora eu vou explicar para você como e quanto investir em marketing digital. Para isso eu vou usar uma metáfora, a metáfora da viagem de carro. A única razão para você estar num guia completo de marketing digital é porque você quer vender mais. A única razão para você vender mais é querer prosperidade na sua vida. Para uma viagem próspera, eu vou usar o exemplo do carro Honda Civic, e apesar de eu não entender nada de carro, eu sei que carro japonês é confiável e que o Civic tem a fama de ser um carro bom e seguro para viajar. Eu tenho um amigo que chama de maré a turbo tudo que é um problema na vida dele. Então eu imagino que maré a turbo não seja um bom carro, eu vou usar ele de outra referência. Se a sua empresa fosse um carro, ela pode ser confiável como um Civic, ou pode ser com emoção, tipo um maré turbo. Você quer viajar do ponto que você está agora até a prosperidade que você busca na sua vida, você vai precisar aprender a tomar decisões para que a sua viagem seja feita com um Civic e não com um maré turbo. As próximas partes desse guia vão te ajudar a responder 2 perguntas: como e quanto você deve investir em marketing e vendas, que na nossa analogia vai ser a velocidade que é boa para você fazer uma viagem do ponto que você está agora até onde você quer chegar. A ideia aqui é que você faça essa viagem o mais rápido possível, mas com segurança e com paz mental. O primeiro passo para você saber o quanto você deve acelerar na sua viagem é você saber quanto você fatura em média mensalmente. Esse vídeo foi feito para cláudios. Como você já sabe, cláudios são pequenos empresários brasileiros, mas a lógica aqui vai funcionar para qualquer empresa, não só para os pequenos. Eu planejei tudo aqui para empresas que faturam desde 10 mil até seus 200 mil por mês, mas eu uso essa mesma lógica para algumas empresas maiores que eu atendo. Então vai ajudar todo mundo. Só que é importante você lembrar que quem conhece o seu contexto é você. Sinta-se livre para ser um adulto e tomar suas próprias decisões, ajustando a metodologia. O passo 2, agora que você separou a sua média de faturamento mensal, é tomar uma decisão de escolher entre 1 a 20% do seu faturamento mensal para investir em marketing e vendas. Esse valor vai ser uma referência do quanto você quer acelerar na sua viagem. Você pode pensar que 1% é algo como 80 km na BR e 20% é algo como 120 km na BR. Mas quando você faz uma viagem, você não fica sempre na mesma velocidade. Numa reta, você acelera, num trecho sinuoso, você vai mais devagar. A gente também sabe que ir muito acima de 120, mesmo na reta, é perigoso. Um Civic pega 150 km por hora ou mais, pode pegar sim. É seguro? Questionável. Se você dirigir seguro, mesmo que demore um pouquinho a mais, só um pouquinho a mais,
é bem mais garantido que você chegue na prosperidade. Um maré a turbo pega 150 km por hora? Eu não faço ideia se pega ou não. Mas se pegar, não deve ser uma coisa muito inteligente a se fazer, então eu realmente não recomendo você acelerar no maré a turbo. Só que entre 1% a 20% tem uma diferença gigantesca. Eu vou dar como exemplo aqui uma empresa que fatura 100 mil por mês para ficar fácil de fazer conta. A gente estaria falando aqui de uma diferença de R$1.000 a R$20.000 por mês de investimento. É muito grande essa diferença para simplesmente tirar do sovaco essa decisão. Então a gente sabe que não é para ir com menos de 80, mas também não é para ir com mais de 120. E também que isso vai variar, dependendo do trecho da estrada que a gente estiver dirigindo. E que escolhendo algo entre 1 a 20% do seu faturamento para investir, você está garantindo que você está nessa faixa mais segura. Para que você consiga analisar o trecho da estrada que você está e consiga definir entre 80 e 120, eu vou te ensinar 5 critérios para você tomar essa decisão sem tirar ela do sovaco. O primeiro critério é a sua margem de lucro comparada à dos seus concorrentes. Se você tem margens de lucro maiores que a média do seu mercado, você pode tender a ir um pouco mais para cima nessa escala de 1 a 20%. Mas, Martim, como é que eu vou saber a margem de lucro do meu concorrente? Você quer que eu ligue para ele e pergunte a margem de lucro? Você acha que ele vai me contar? Olha, na real, para mim é bem claro que a maioria esmagadora dos pequenos empresários brasileiros não sabem nem a própria margem de lucro. Então eu acho que teu concorrente não sabe a dele também. Se esse for o seu caso, fica tranquilo, porque definitivamente você não é o único que está perdido. Só que assim, não saber a própria margem de lucro e não ter noção do seu próprio fluxo de caixa é o equivalente a viajar de carro sem o painel ali do motorista. O maré a turbo, ele não tem painel. Você não sabe quanto de gasolina tem no tanque. Você não sabe se o motor está superaquecendo. Você não sabe se tem alguma luzinha acesa indicando algum problema mecânico. Você não sabe exatamente nem a velocidade que você está quando você está dirigindo uma maré a turbo. E tudo bem, dá para sentir a velocidade do carro ali no volante. Para fazer a curva, você não precisa ver no painel. Dá para ouvir o giro do motor para mudar a marcha na hora certa. Tudo bem, eu sei disso. Mas ainda assim, é bem mais difícil saber certinho a velocidade para passar no radar sem tomar multa. É difícil saber quando tem que mandar para manutenção sem ver a quilometragem. É difícil saber quando a gasolina está acabando para que você possa garantir que vai parar num posto e não vai ficar sem gasolina. Se tiver que pagar multa, se tiver que quebrar o carro, se a gasolina acabar e você tiver que chamar um guincho, você tem muito custo desnecessário. Isso significa que a sua empresa está pagando juros do cheque especial, significa que a tua empresa vai atrasar qualquer tipo de pagamento ou pagar qualquer outro tipo de juros. E se a porra da cultura brasileira fosse de educação financeira, ia ser muito óbvio, mas muito óbvio que é mais fácil ser próspero evitando pagar juros do que querendo vender mais. Talvez até o Maré a Turbo e o Civic possam te levar numa viagem com a mesma velocidade até o mesmo destino. Mas a chance de você se dar mal dirigindo um Maré a Turbo a 120, seja tomando multa, seja o carro quebrando, ou pior, ter um acidente fatal, essa chance ela não vale a pena. E Martim, como é que eu transformo o meu Maré a Turbo num Civic? Bom, o primeiro passo é você ajustar o seu painel tendo um controle de fluxo de caixa, mesmo que seja super básico, para que você possa saber quanto de margem você tem. Aí depois disso, você pode usar essa tabela aqui que eu estou segurando. É só você dar um pause no vídeo para verificar qual que é a margem média do seu mercado. Eu emprestei essa tabela aos meus amigos Alex e Renan lá da ForBlue. Eles são uma consultoria de financeira voltada para clouds, para pequenas empresas, a qual eu tive a honra de fazer parte por alguns anos da minha vida. E essa não é uma informação fácil de conseguir, não. Então, dê valor para ela. E claro, talvez você não saiba exatamente o que é a margem de lucro. Sem problemas. Vamos revisar o conceito rapidamente aqui. Se você pagou R$5 numa mercadoria ou hora de serviço e vendeu por 15, você tem 66,6% de margem de lucro, não 200%. Não existe margem de lucro maior do que 100%. O único jeito de existir uma margem de lucro igual a 100% é com custo zero, e não existe acima de 100%. E mesmo que você preste serviço, você nunca vai ter custo zero, porque a sua empresa tem que pagar você. O CNPJ não é o CPF, sacou? Então compare a sua margem com a margem média do mercado. Se você tiver margens superiores, então você pode tender mais para o 20%. Se você tiver margens inferiores, tenda mais para o 1% na hora de escolher o quanto investir. Critério número 2, capacidade de escala. Escalar uma empresa é a capacidade que essa empresa tem de aumentar a sua produção com velocidade. Na nossa analogia, é a aceleração do carro.
carro, depois de frear, o quanto rápido você consegue recuperar na sua velocidade. Por exemplo, se eu for comprar um software ou um jogo de videogame, eles só precisam passar o link para eu fazer o download. Apesar de ter sido caro para desenvolver esse programa de computador, esse videogame, vender cópias adicionais é bem baratinho, ou quase não tem custo. Esse seria um exemplo de uma empresa com muita capacidade de escala. Uma empresa com menos capacidade de escala seria uma empresa de brinquedos para cachorro, por exemplo. Se esses brinquedos forem feitos manualmente, eu tenho menos escala do que se eles forem feitos numa indústria de forma automática por uma máquina. Mas essa máquina também tem limites. E por fim, um terceiro exemplo com pouquíssima capacidade de escala seria um consultório de advocacia, um consultório médico, uma agência de comunicação como a minha. Em geral, os serviços têm dificuldades de escalar. Você depende de pessoas com conhecimento técnico que estejam integradas na tua equipe e metodologia. Eu não consigo chegar para o mesmo médico e comprar 1000 consultas dele no mesmo dia. Então, esses modelos de negócio têm baixa capacidade de escala. Enquanto talvez demore um pouco mais, eu até consigo receber 1000 brinquedos de cachorro num período curto de tempo, e um software eu posso comprar 1000 licenças em questão de menos de um minuto. Na nossa viagem de Civic, vamos dizer que você identificou uma grande reta e que dá para pisar um pouco mais no acelerador. Imagina se você faz isso com uma maré turbo que não tem escala. Você vai acelerar um monte e vai tentar pegar 150 por hora. Talvez ele até chegue nessa velocidade, mas a margem de lucro vai ir para o espaço, porque o carro não é estável. Vai dar um monte de problema e um monte de coisinha do carro vai quebrar. Seus funcionários não vão conseguir prestar o serviço que é necessário. Sem contar a chance de acontecer algo irreversível, do tipo o motor ir para o espaço, ou você tomar um processo de um cliente, um processo trabalhista. Aqui na Mamão com Anúncio, a gente está de olho no painel do carro bem certinho. Mas o modelo de negócios da nossa agência, ele não permite que eu acelere muito. Se chegar 5 empresas ao mesmo tempo querendo tacar dinheiro na minha cara, eu não consigo aceitar todas, infelizmente. Eu gostaria, mas eu não consigo. Por mais que eu queira muito pegar o dinheiro do bolso das pessoas e colocar no meu bolso, porque eu gosto de dinheiro, eu simplesmente não tenho tempo de contratar e treinar gente para fazer o trabalho. Isso quer dizer que empresas de serviço não me trazem prosperidade? Olha, vai ser difícil você ser bilionário com uma empresa de serviço, mas vai ser bem fácil de você ser milionário. Bem fácil, entre aspas. Vai depender muito de qual carro e como que você está dirigindo ele. Se você tem uma empresa de baixa capacidade de escala, tenda mais para 1%, alta capacidade de escala, tenda mais para o 20%. Critério número 3, o momento da sua empresa. Há uns 2 dias eu estava negociando para atender uma pequena rede de cafés lá do Rio de Janeiro. O perfil cabia muito bem no tipo de cloud que a gente gosta de atender. Trabalhavam com um preço premium, margem de lucro alta, um fluxo de caixa bem organizadinho, um histórico bom de vendas, já tinham processos de um sistema de atendimento perfeitos, bem redondinhos, bem azeitadinhos. Essa empresa era um verdadeiro Civic, um jeitinho ali para fazer alguns anúncios e começar a vender um monte. Mas eles tinham feito investimentos recentes em maquinário, que foi inclusive o que permitiu eles a terem uma empresa tão boa assim. E boa parte do que seria lucro normalmente estava sendo dedicado a pagar esse investimento, que foi um investimento certo em maquinário. E ainda iria demorar algum tempinho para terminar. Em outras palavras, o fluxo de caixa dele estava apertado temporariamente. Eu te pergunto, mesmo você estando num Civic, ou se você estivesse numa Ferrari, se tivesse um super carro, o carro vai ir muito longe se ele tivesse sem gasolina? Não vai, né? Ele vai parar no meio da estrada e você vai ter um monte de estresse. Eu não recomendaria para uma empresa assim, que está indo muito bem, mas está com o fluxo de caixa apertado por motivos de um investimento inteligente, pisar no acelerador. A empresa ter capital para investir é igual a empresa estar com o tanque cheio para viajar longe. E você não faz uma viagem sem encher o tanque várias vezes. Minha recomendação nesse contexto seria escolher uma porcentagem mais próxima de 1% para investir por enquanto, e depois você acelera. E podem existir inúmeros outros cenários que impactam o seu fluxo de caixa e que são específicos do momento da sua empresa. Talvez você tenha tomado um processo trabalhista de forma injusta, porque tem muito funcionário aproveitador por aí. Ou talvez você tomou um processo trabalhista porque você é um tonto. Tanto faz, não sei. Mas por causa do seu fluxo de caixa estar apertado, então segura o investimento até você passar essa fase. Talvez tenha alguma questão na sua vida pessoal que você acabou de ter um nenê e não está com cabeça para lidar com novos problemas. Você só quer saber de ficar lá abraçado com o seu nenê. Crescer uma empresa é um problema. Lembre-se disso. Vender mais vai te trazer problema. É um problema bom, mas ainda assim é um problema. Ou talvez o gerente mais confiável que você tem acabou de entrar de férias e meio que a sua empresa depende dessa pessoa. Só você sabe os sacrifícios que você está disposto a fazer.
Só você sabe o tamanho da sua ambição. Um outro exemplo que aconteceu na minha família, e aliás, o motivo de eu chamar pequenos empresários de Cláudios é uma homenagem aos meus pais. Eles tiveram uma pizzaria de bairro por 27 anos, a dona Cláudia e o seu Luiz. Por causa do sacrifício que eles fizeram por mim, eu tive uma vida muito fácil, com acesso aos melhores estudos e nenhuma outra preocupação, além de estudar e me desenvolver. E quando eu comecei a entender sobre negócios, eu ficava falando para eles que eles tinham que fazer X, Y e Z para vender mais, para crescer a pizzaria. Eles já estavam próximos da aposentadoria e planejavam vender a pizzaria dentro dos próximos anos. Eles não queriam mais problemas. Diferente de mim, que estava querendo ganhar mais dinheiro na minha vida, crescer. Tudo que eles queriam era mais paz mental. E isso não entrava na minha cabeça, porque eu só pensava em ganhar mais dinheiro. Mas eles estavam em uma fase diferente da vida. Apesar de eu gostar muito de dinheiro e trabalhar muito para ganhar mais dinheiro, para que eu possa ter uma casa que tem uma quadra de basquete e uma biblioteca de jogos de tabuleiro, como vocês estão vendo aqui, eu não penso duas vezes antes de demitir um cliente que está incomodando a minha paz mental. E isso, meu amigo, é uma riqueza de um tamanho imenso que eu aprendi com os meus pais. Você precisa saber o momento da sua empresa. Você precisa saber o seu momento como empresário, que está vinculado com a sua vida pessoal. E isso você não acha num vídeo da internet. Você acha sentando sozinho, refletindo, sem distrações. Você precisa olhar para dentro, rezar, orar, fazer uma terapia, tomar um café com um amigo e bater papo. Não tem uma fórmula para isso. Você tem que fazer do seu jeito. Mas, por outro lado, é importante você também não tomar cuidado para não ficar esperando o momento perfeito para fazer as coisas. Sempre vai exigir ter estômago para fazer um investimento de alto risco e alto retorno. Então, cabe a você observar a sua situação e ver se isso te leva mais próximo do 1% ou do 20%. Critério número 4, afinidade a risco. Vamos continuar o exemplo da pequena rede de cafés que eu falei no critério anterior. O Honda Civic com pouca gasolina, né? Aquele que estava indo muito bem porque fez um investimento em maquinário, mas ainda estava com o caixa apertado e lucro baixo, que estava terminando de pagar esse investimento. Alguém poderia pensar assim, já que a empresa está rodando bem redondinha, vamos investir agora, vamos pegar um empréstimo, vamos usar o cheque especial, vamos para cima, pisa nesse acelerador com tudo aí para a gente sair logo desse caixa curto. Bom, risco é uma coisa pessoal de cada um. Existem algumas histórias famosas de pessoas que aceleraram com uma maré turbo e chegaram no seu destino bem. Mas todos os outros que não chegaram não contam a história. Uma frase de alguém muito sábio que eu não lembro é a seguinte: o cemitério é um lugar silencioso. Caras como Elon Musk, que arriscaram todo o dinheiro dele, que ele ganhou lá vendendo o PayPal para fazer a Tesla e a SpaceX, e mesmo com esse risco altíssimo, ele ainda conseguiu ter sucesso, ele é a exceção. Ou vamos para um mais próximo, o Flávio Augusto aqui no Brasil, que se endividou 14 mil lá no cartão de crédito para abrir a rede de escolas de inglês. Independentemente da disciplina e competência incomparável desses caras, são muito acima da média, eles também contaram muito com a sorte. Para cada Elon e para cada Flávio, pessoalmente eu acho que tem, sei lá, 20 pilotos de competência igual a deles que bateram. Tem uma outra frase de um outro cara sábio chamado Peter Lynch que diz que se um investidor acertar 6 vezes de 10 tentativas, ele é um investidor excelente. Apesar dessa frase se referir ao mercado financeiro, eu penso que o modelo mental de investidor financeiro deve ser o mesmo modelo mental para um investidor de marketing digital ou de marketing e vendas no geral. Mas a maioria esmagadora dos pilotos que dirigiram um bom carro pela rodovia certa, indo rápido, mas com segurança, a gente tem uma porcentagem gigante de pessoas que têm sucesso material. É quase garantido que se você viajar numa velocidade segura, você vai ter mais chance de sucesso do que viajar a 150 por hora. E mais do que isso, eu acho que você é uma pessoa comum. Você não é um cara com o drive, a motivação de um Elon ou de um Flávio Augusto. Às vezes você só precisa de um pouco de paciência e gestão financeira. Mas se você acha que é um cara com um drive grande, que tem muita afinidade a risco, vá em frente. Eu, pessoalmente, já vi o que acontece quando pisa no acelerador demais e não consegue controlar o carro. Pessoas tendo que escolher entre pagar fornecedor, funcionário e imposto e perdendo completamente a paz mental por causa disso. Pessoa que ficou com dívida tributária e teve que parcelar em 17 anos. Aí rolou um câncer na família e não tinha dinheiro para o tratamento. Já vi casamento acabando porque a empresa foi à falência. E assim, essas pessoas todas causaram muitos danos a quem estava perto. Família, funcionário, fornecedor. Mas não porque eram pessoas com intenções ruins. Os passageiros do seu carro são as pessoas da sua família, seus funcionários. Todas as pessoas que têm algum envolvimento com a sua empresa. Se você bater, não é só você quem se machuca. Assim como alguém que bebe e bate o carro quando dirige deve ser responsabilizado e ser preso, você tem que saber que se você pisar no acelerador de forma irresponsável, você tem responsabilidade pelas consequências. Suas boas intenções e sua ambição não tem nada a ver com as pessoas ao seu redor. Você com certeza já ouviu o ditado de boas intenções o inferno tá cheio, né? Ainda assim, se você quer ser um multimilionário, um bilionário, talvez esse seja seu único caminho, e aí o risco é com você. Se
você quer pôr 150, 170, 180 por hora na rodovia, seja dirigindo uma Maré ou seja dirigindo um Civic mesmo, tanto faz, seja dirigindo uma Ferrari, você precisa comunicar muito bem às pessoas o risco que você está assumindo para que, caso você bata, ninguém seja pego de surpresa. Você não pode assumir risco, bater o seu carro e depois falar que não foi a sua intenção, que foi sem querer. Mas isso é só uma opinião minha em relação à ética. Tem um ponto que eu pensei bastante antes de pôr essa próxima frase aqui no roteiro do vídeo, porque ela talvez seja meio polêmica. Mas eu decidi pôr. Tem inúmeras pessoas que inspiram vários brasileiros. Algumas dessas pessoas são grandes atletas, grandes artistas, grandes empresários, talvez até políticos inspiram alguns brasileiros. Mas eu acho que, de cabeça, só tem uma pessoa que inspira todo brasileiro, sem exceção. E esse cara foi o maior piloto que já existiu no planeta Terra. Não foi só o melhor do Brasil, não. Ninguém discorda disso no mundo inteiro. E se até mesmo o melhor piloto do mundo teve um acidente fatal por motivos que ele não tinha controle, por que você acha que botar risco em coisas que não dependem de você, deixando sua empresa ir pro cheque especial, pegando empréstimo, sem ter um pé no chão, sem calcular isso muito bem? Então, pro critério 4, pensa como é que você fica confortável em relação ao risco. Você prefere dirigir a 80 por hora ou a 120? E depois ajuste ali a sua barrinha mais próxima para 1%, caso você queira menos risco, mais para o 20%, caso você queira mais risco. O quinto critério que você deve levar em conta é ignorar a sua concorrência. Você não quer olhar para o marketing da sua concorrência para tomar decisões. Eu sei que isso pode parecer um pouco contrassenso. E assim, até é bom olhar para a concorrência em alguns momentos, para ter algumas ideias e tudo mais. Mas é fácil você interpretar errado. E a maioria dos Cláudios que olham para o lado na hora de interpretar a concorrência, eles fazem cagada. Imagina que você está lá na rodovia do empreendedorismo dirigindo, numa velocidade rápida, mais segura. Você está lá no seu Civic, bem de boa, curtindo um som, vendo a paisagem bonita, com paz mental. Aí, de repente, vem uma Maré turbo do seu lado, dando sinal de luz, querendo te ultrapassar. Aí o cara emparelha e você abaixa a janela do vidro. E ele grita: "Aí, otário! Meu Maré dá um pau no teu Civic." Não dá vontade de correr para passar o cara e mostrar que ele é um otário? Dá, sem dúvida. É uma boa ideia? Com certeza não é uma boa ideia. Empreendedorismo não é uma corrida. Se você quer criar um negócio disruptivo e virar um bilionário, talvez seja uma corrida. Mas se você só quer ter muita prosperidade material para você e para as pessoas que você ama, aí o empreendedorismo é só uma viagem e não uma corrida. É importante ir rápido? Sim. Mas você não precisa assumir risco demais, não precisa se matar. Talvez o teu concorrente está levando prejuízo e você vai copiar ele, porque parece que ele tá indo bem, mas ele tá endividado lá no banco. Sabe aquelas pessoas que no Instagram parecem ter a vida perfeita, mas dentro de casa só brigam e é uma merda? Esse mesmo efeito, ele acontece no mundo empresarial. As empresas parecem estar bem e na realidade não estão. Eu vou te dar alguns exemplos que eu já passei com os meus clientes. O primeiro foi um varejista que me falou o seguinte: "Ô Martim, vamos focar nessa linha de produto aqui. Vamos alocar nosso investimento lá." Um representante comercial me contou que o concorrente está vendendo um monte no e-commerce dessa linha aqui e eu consigo oferecer um preço melhor que ele. Vamos alocar investimento aqui que vai dar bom. Era o mesmo produto, né? Beleza, a gente alocou metade da verba inteira desse varejista nessa linha de produto e saía muito poucas vendas, ele estava tendo prejuízo. Mesmo com esse preço mais baixo que o concorrente. Mas não vinha venda de jeito nenhum. No mês 2 a gente recomendou tirar essa verba. Nunca tinha havido um histórico de sucesso ali. Daí ele falou: "Não, pô, meu concorrente está vendendo bem, eu preciso vender bem também aqui. Tem alguma coisa que a gente está fazendo errado." Esse varejista decidiu insistir por mais 6 meses. A gente completou 8 meses de campanha com um prejuízo aqui. Até que em uma conversa com aquele mesmo representante comercial que deu a dica para ele, ele descobriu que na verdade, o concorrente tinha feito uma venda grande daquela linha de produtos. Não era algo recorrente. Foi um episódio esporádico e que dificilmente iria se repetir. Na analogia da viagem, é como se ele tivesse corrido contra o Maria Turbo e entrado numa rua toda esburacada de terra, mas ele poderia ter ficado na BR de boas. Parece um erro bobo, mas a gente comete esse erro o tempo todo. Outro exemplo que passou aqui foi no segmento de alimentação. Era um produtor de um tipo de alimento específico que ele vendia tanto para restaurantes como para o consumidor final. Durante uma consultoria com um estrategista aqui do meu time, ele pediu para dar uma olhada no concorrente. Aí ele falou mais ou menos assim: "Olha que bonitas as postagens que esse meu concorrente está fazendo. Eles têm 23 mil seguidores, enquanto eu só tenho 4 mil seguidores e meio. Eu queria aumentar o número de seguidores para eu poder competir com eles. Então vamos investir em seguidores agora." A orientação que o estrategista do meu time respondeu para ele, né, foi: "Olha, cuidado. Às vezes seguidores não estão sendo convertidos em vendas. Talvez esses seguidores nem sejam de verdade. Pode ter sido comprado ou então pode ser tudo conta fake." Só que o Cláudio
insistiu nessa ideia, porque ele estava olhando para o Maré Turbo. Bom, a gente foi analisar mais a fundo e ver o engajamento dessas postagens. A gente viu que esse concorrente tinha de 0 a 2 comentários com os 23 mil seguidores dele. Isso diz com certeza absoluta que eram seguidores comprados. E assim, de fato, as postagens eram muito bem feitas, muito bonitas. Mas isso só significa que eles estão gritando para ninguém. Eles estavam perdendo dinheiro 2 vezes, porque não tinha ninguém engajando. Enquanto o meu cliente, que tinha 4.500 seguidores, estava fazendo postagens mais simples, mas todas elas tinham de 40 a 50 engajamentos, postagens, likes e tudo mais. Se você olhar por um engajamento da postagem, com certeza absoluta, o meu cliente estava muito mais na frente, muito mais na rota correta da prosperidade do que esse concorrente. E eu tô falando isso nem é porque a gente acertou. Isso aqui já era o cenário inicial do começo do trabalho. Era mérito do próprio Cláudio e ele queria fazer merda porque o Maré Turbo estava provocando ele na corrida. Queria tirar um racha com o Maré Turbo. Um outro exemplo é de uma empresa de manutenção e vendas de equipamentos. Eram 2 sócios. Um deles queria fazer marketing digital e o outro não acreditava que dava certo, porque ele já tinha investido uma grana em outras agências e ele não teve retorno nenhum. Esse, que não estava muito crente que o marketing digital funcionava, ele falou o seguinte: olha o tamanho da loja e a localização que o meu concorrente alugou ali no centro. Deve estar vendendo um monte. No nosso nicho, esse negócio de internet não funciona. A gente precisa mesmo investir em uma localização melhor. E olha que para negócios locais, eu sou o primeiro a recomendar esse tipo de investimento antes do marketing digital. Desde que o seu fluxo de caixa esteja saudável, é claro. E isso para mim é ruim, porque eu quero que você invista no marketing digital para eu poder pegar o seu dinheiro e colocar no meu bolso. Mas não adianta eu mentir para o Cláudio. Dependendo do seu negócio, seu principal recurso para gerar mais cliente é a localização da empresa mesmo, ponto final. Estudamos com um pouco mais de profundidade e percebemos que nas agências anteriores esse cliente tinha feito anúncios em redes sociais, mas você não contrata a manutenção desse tipo de equipamento porque viu um anúncio no Instagram. Normalmente, você contrata quando o seu equipamento dá problema. E quando dá problema, você faz uma pesquisa no Google. Você não pesquisa no Instagram. Pelo menos nesse tipo aqui não tem manutenção preventiva, é só manutenção corretiva. Cada caso é um caso. Esse cliente não teve resultado antes, não porque marketing digital era ruim para ele, mas sim porque ele precisava estar numa rede de pesquisa e não numa rede social. Quando dá problema, a gente procura um técnico numa rede de pesquisa, tipo o Google, ou tipo páginas amarelas das antigas listas telefônicas que já são falecidas, mas no fundo, são a mãe do Google. Até mesmo, uma curiosidade sobre isso é que alguns dos cliques mais caros para se comprar no Google hoje são de detetizadoras e desentupidoras. Esse tipo de empresa resolve problemas com essa característica de urgência total. Você precisa resolver o mais rápido possível. O lugar para quem resolve coisas com urgência é o Google, não o Instagram. Com esse argumento, o sócio que estava com o pé atrás de fazer o digital, ele concordou em fazer mais um teste conosco. E se desse ruim, a gente ofereceu uma cláusula de garantia para ele. O que aconteceu? Esse cara investiu R$2.000 no Google no primeiro mês e faturou R$28.000. Nos meses seguintes, ele faturou uma média de 13 mil, investindo os mesmos 2.000. Isso eu tô falando de faturamento adicional ao que ele já tinha, de desconhecidos que se transformaram em compradores e vieram através do Google Ads. Bom, o tempo foi passando e aquele concorrente que tinha investido numa super loja veio a falência. E por coincidência, o meu cliente contratou um ex-funcionário desse concorrente. Aí a gente ficou sabendo que o concorrente que tinha a super loja lá estava devendo 2 meses de salário para todo mundo. E devia estar devendo muito mais do que isso para o banco, de imposto, né? Cláudio, eu quero reforçar um negócio bem importante aqui. Apesar desse case aqui ter sido uma vitória para o marketing digital sobre um investimento de pontos de vendas, tem muita empresa que não deveria ir para o digital. Isso é um fato. E outra coisa, você não quer entrar no digital com a expectativa de colocar 2.000 e que vai voltar 28.000 de cara. Esse foi um resultado excelente e não é a regra. Esse nível de retorno foi acima da média. Talvez de 7 a 17% das empresas que a gente atende aqui na agência conseguem esse nível de retorno em um mês ou outro do ano. Eu digo isso para que você tenha expectativas realistas, tá? Não espere isso sempre. O meu ponto todo a gente contar essa história é que você tome cuidado antes de olhar para o concorrente. Eu não quero que você tire racha contra a Maré Turbo. E agora que você viu os 5 critérios para te ajudar a escolher uma porcentagem entre 1 a 20%, basta você decidir. Simples assim. Precisa tomar uma decisão entre 1 a 20%. Não tente ser muito perfeccionista. Depois de pensar sobre esses 5 critérios, simplesmente tire do sovaco uma decisão entre 1 a 20%, uma porcentagem que fique ali entre os nossos 80 km a 120 km por hora, dentro da sua realidade específica. E por fim, vamos para o terceiro passo, calcular o quanto investir. Agora a gente vai ter que fazer uma conta matemática super avançada, super difícil. Para isso a gente vai precisar chamar o nosso super-herói, o capitão, óbvio. Pega lá o seu faturamento mensal do primeiro passo. Agora pega a porcentagem do seu segundo passo, abre a calculadora e faz uma multiplicação entre os dois. Por exemplo, um faturamento de 100 mil por mês para facilitar, multiplicando por 10%, a gente vai ter 10 mil de investimento em marketing e venda. Quanto você vai investir
em marketing digital? Para isso a gente vai seguir essas 3 etapas, elas são bastante simples. A primeira coisa é você saber o seu faturamento médio mensal. Tendo esse número, a gente vem para a etapa 2. Aqui você vai ter que tomar uma decisão entre 1% a 20% do seu faturamento, que vai representar seu orçamento de marketing. Existem alguns critérios para você tomar essa decisão, porque de 1 a 20% é uma variação muito grande, né? Então vamos imaginar aí que a sua empresa fature 100 mil reais para ficar um número redondo, né? A gente está falando de investir R$1.000, que parece muito pouco para uma empresa de 100 mil, até investir 20 mil reais, que parece muito para uma empresa de 100 mil. E aí a terceira etapa, que é a fase mais fácil dessa segunda sessão de quanto investir, basta você multiplicar o seu faturamento médio mensal pela porcentagem. Então vamos pegar números redondos aqui para facilitar a nossa vida. Vamos dizer que eu faturo 100 mil por mês, eu decidi escolher 10%, lembrando, você assistiu a aula para saber como escolher esses 10%. A gente vai ter para nosso investimento 10 mil. Beleza, fiz ali a minha multiplicação, agora eu sei exatamente o quanto eu devo investir. Isso aqui é bastante individual de cada empresa. Faça a sua conta antes de continuar no vídeo, para que você já tenha as coisas com mais clareza conforme você for avançando. Passado a sessão 2, vamos para a sessão 3. Você já tem um método para decidir o quanto investir em marketing e vendas para sua empresa de uma forma saudável e sustentável, para que você chegue na prosperidade. Agora você já tem um orçamento certinho para a viagem. Você sabe exatamente o número aí. Então, conforme eu for explicando, você precisa ir tomando decisões dentro desse seu contexto, considerando a quantidade de investimento e tempo que você tem e priorizando quais são as ações mais efetivas para você. Com certeza, de tudo que eu vou ensinar aqui, tem muita coisa que seria bom a sua empresa fazer, mas você não pode fazer tudo nesse momento. A palavra-chave é priorização. Uma coisa de cada vez. Seja seu orçamento R$1.000 ou seja o seu orçamento R$50 mil. Não importa. Você vai ter 5 jeitos para investir a sua verba de marketing. 2 desses jeitos são para fazer melhoria na parte mecânica do carro, que são esses post-its pretos aqui no nosso guia. Um deles é transformar o motor do Maré em um motor de Civic, que é o equivalente a investir no seu produto e serviço. O outro é o equivalente a investir em marca, que é toda a mecânica do carro. Esses 3 verdinhos aqui é o equivalente a você escolher uma rota no GPS para priorizar. Quando você começa a seguir uma rota, não faz sentido você voltar para começar outra, né? Afinal, essas 3 rotas vão te levar para o mesmo lugar. Esses post-its verdes aqui, você vai ter que escolher um como prioridade e eu vou te dando dicas e diretrizes para tomar essa decisão, beleza? As 3 rotas são muito boas para as pequenas empresas, mas pequenas empresas não são iguais. Você tem que interpretar aí a melhor para a sua. Quais são as 3 rotas de GPS que você tem para seguir? A rota do ponto de vendas, a rota de ações comerciais ativas e a rota do marketing digital. As 3 transformam os conhecidos em compradores. Só que assim, antes da gente começar a falar de distribuição de investimento, eu quero retomar o motivo principal da gente estar aqui. Porque a gente finalmente chegou na parte que você vai aprender a vender mais. Na parte que vai começar a entrar mais dinheiro na sua empresa. Todo mundo gosta disso. Mas eu não consigo não ser chato, não ficar te cutucando de novo nesse ponto que eu já falei anteriormente. Porque eu sinceramente sinto raiva de quem ignora essa parte. E muita gente vai ignorar. E eu não quero sentir raiva de você que já tá há um tempão aqui comigo. Eu vou contar uma historinha, mas me dá um voto de confiança que vai valer a pena essa historinha. Ali por 2010, eu comecei a trabalhar num lugar chamado JR Consultoria lá na UFPR. É um lugar que os estudantes de negócios da UFPR podem trabalhar prestando serviço de consultoria gratuita para pequenas empresas com o auxílio dos professores que sabem o que estão fazendo. É um bom jeito de você aprender sobre como gerir negócios, bem melhor do que fazer um estágio. Os cursos de administração são mais voltados para você aprender a trabalhar em grandes empresas do que para você aprender a gerir seu próprio negócio. E como eu já tinha uma veia empreendedora desde sempre, eu vi ali uma oportunidade de me desenvolver nessa parte. Trabalhar lá me dava vantagem prática, mas também me dava uma vantagem de currículo caso algum dia eu quisesse seguir uma carreira mais corporativa. É muito bom numa entrevista de emprego você falar que trabalhou por um ano só para se desenvolver. Pega muito bem. O ponto ruim é que você precisa poder conseguir trabalhar de graça por um ano. Para isso, você precisa ter o famoso patrocínio. E esse era exatamente o meu caso. Eu vim de uma família de classe média. Meus pais, Dona Cláudia e seu Luiz, tinham uma pequena pizzaria lá no bairro Uberaba, aqui em Curitiba, e eles se sacrificavam muito para que eu e os meus irmãos pudéssemos nos dedicar só aos nossos estudos ou ao nosso trabalho. Eu tenho uma vida muito próspera, principalmente por mérito dos meus pais, que me colocaram numa situação de bastante vantagem na vida e eu aproveitei essa vantagem. Meu transporte, moradia e alimentação sempre estiveram garantidos desde que eu estivesse estudando. O motivo de eu chamar
Pequenos Empresários de Cláudios é uma homenagem aos meus pais. E assim, a minha família, naquela época, não conversava muito sobre trabalho. O que eu sabia é que os dois ficavam no mínimo 10 a 12 horas ali na pizzaria, sexta e sábado, que eram os dias que davam mais movimento na pizzaria, chegava numas 14 horas de trabalho facilmente ali. E que meus pais nunca tinham lazer, porque a pizzaria era muito puxada. Sim, eu sempre fui muito grato pelo tamanho da barra que eles carregavam para que eu tivesse essa vantagem na vida. E nessa época da empresa Júnior, eu comecei a entender mais o que é ser um pequeno empresário. Num nível de sentimento, não só no nível de quanto esforço demanda. Nesse nível de rotina, eu sempre soube por causa do exemplo de casa. Mas a barra que pode ser, eu nunca tinha sentido, né? A gente estava constantemente conversando com esses pequenos empresários lá no trabalho. E pequeno empresário não é o tipo de pessoa que separa a vida pessoal da vida profissional em geral. Então eles sempre desabafam com esse bando de adolescentes que, para ser bem sincero, não tinham muito para contribuir, além de vontade de ajudar. Num dia qualquer lá, a gente teve uma reunião com um desses empreendedores que contou a história de vida dele, e eu e os meus colegas ficamos bem inspirados por esse cara. Sabe aquela história de superação do cara que veio de nada, o underdog, contra tudo e contra todos, estilo Rock Balboa, assim, né? Eu fiquei com aquela história na cabeça. Um tempinho depois dessa reunião, eu já ia embora para casa e eu tava no ônibus pensando na vida, e eu comecei a sacar que, na real, a história do cara era muito parecida com a história dos meus pais. O cara que eu achei inspirador era igualmente inspirador como os exemplos que eu já tinha em casa. Eu tava ali no ônibus sentadinho e comecei a me sentir muito grato por essa vida que eu tenho, por essa sorte que eu tive. Cheguei em casa, era umas 11h30 e a minha mãe tava me esperando no portão, porque a gente morava numa região que tinha bastante assalto. Aí quando dava, alguém me esperava no portão. Só que nessa região aqui, a mãe tava com a sobrancelha toda queimada e aqui na entrada, no comecinho do cabelo, também tava tudo queimado, o rosto dela tava meio vermelho. Tomei um susto, né? Alguma coisa tinha dado errado no forno da pizzaria lá, tinha saído um fogão, era forno a lenha, e queimou o rosto dela. A minha reação foi só falar, nossa, o que aconteceu? Eu não falei quase que mais nada depois disso, eu não demonstrei nenhuma gratidão que eu tava sentindo por ela, pelo sacrifício que eles faziam diariamente. Nem demonstrei preocupação com a situação, tirando esse nossa que eu falei. Apesar de eu estar me sentindo, sim, muito preocupado no momento. Não era um costume da nossa família demonstrar afeto, e eu acho que isso é comum, tem muita família, assim. Sabe aquela ideia de que a gente não pode reclamar porque as crianças da África estão passando fome? Então, tudo que for ruim, a gente tem que ficar quieto e tem que ser casca grossa, porque não compara com as crianças da África. É um estereótipo comum de família brasileira. Eu entrei em casa, jantei e fui dormir. No dia seguinte, a gente continuou a vida normalmente. Eu fui lá na JR trabalhar, sem precisar me preocupar com ganhar dinheiro, pensando só no meu desenvolvimento, porque eu nasci com sorte. E a minha mãe, mesmo com o rosto todo queimado, estava lá novamente no forno da pizzaria, 10 a 12 horas por dia. Dos 27 anos de pizzaria, foram mais ou menos 10 anos trabalhando de segunda a segunda, descansando só entre Natal e Ano Novo. Você consegue imaginar 10 anos sem férias, descansando só entre o Natal e o Ano Novo? Não tem como aguentar isso se você não for uma força imparável da natureza. Dessa fonte de amor incondicional, eu cresci escutando as seguintes reclamações relacionadas a dinheiro. Ora não tem movimento na pizzaria, então não tem dinheiro. Ora reclamando que os juros do cheque especial do banco tá muito caro. Ora reclamando que não tinha dinheiro, não tinha movimento na pizzaria. Ora reclamando do cheque especial do banco. E para mim ficou marcado que assim era a vida de um pequeno empresário. O ano seguinte, 2011, eu saí da empresa Júnior com uma coisa na minha mente. Se tiver movimento, tem dinheiro. Dentro de todas as opções de carreira de uma graduação de administração, eu fui trabalhar com marketing porque na minha cabeça era a melhor coisa que eu podia fazer para trazer movimento. Se tem movimento, tem dinheiro. Mas eu nunca quis dar continuidade no negócio da família. Nem eu, nem os meus irmãos. Que era muito sofrimento que meus pais passavam. Não precisa ser assim a vida de um Cláudio. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo para você. Que não precisa. Mas infelizmente, para os meus pais não foi isso que aconteceu. O mundo que eles viveram, a informação não era fácil como é no nosso mundo. No meu mundo é completamente diferente dos meus pais. Só que só é diferente por causa da luta deles, porque eles melhoraram o mundo para que eu chegasse depois. E aí eu decidi ganhar dinheiro e fui aplicar em alguns estágios em algumas agências de marketing para aprender a trazer movimento, né? Marketing digital era uma coisa bem nova. O Facebook tinha recente chegado no Brasil, eu acho que o Instagram nem existia. E eu queria aprender a fazer Google Ads e Facebook Ads. O primeiro curso que eu fiz foi o Ninja PPC do Conrado Adolfo. Isso foi 6 anos antes do Pedro Sobral existir na internet. Talvez você tenha escutado esses nomes já, mas se nunca escutou, não se preocupe, eles só são relevantes nessa história só por nostalgia. Na época, não existia o termo gestor de tráfego, que é o nome da minha primeira profissão técnica. Se chamava profissional de PPC. Eu passei em todas as vagas que eu apliquei, porque eu sou incrível mesmo, eu sou muito inteligente, sem modéstia. Normalmente eu sou humilde também. E nos primeiros meses trabalhando em uma das agências de marketing digital, uma coisa me chamou a atenção. A maioria das empresas que contratavam as agências ficavam o tempo mínimo da cláusula de fidelidade da agência. Isso era um pouco mais da metade
os contratos. Se eram 3 meses, a empresa saía depois de 3 meses. Se era 1 ano, a cláusula de fidelidade saía depois de 1 ano. E assim, algumas empresas realmente não conseguiam incremento nas suas vendas e fazia sentido elas saírem. Mas outras empresas, elas conseguiam vender mais. E mesmo assim, elas decidiam sair. E tinham duas coisas que me incomodavam extremamente nessa situação. Primeiro, o empresário que contratava a agência para vender mais e não tinha resultado, ele era obrigado a continuar pagando por causa da cláusula de fidelidade. Isso me deixava puto com a agência que estava pensando em embolsar a grana do Cláudio. Por razões pessoais, você pode imaginar o porquê que isso me incomodava profundamente. E do outro lado, por que diabos o cara que tá vendendo bem tá encerrando o contrato com a agência? Ele não gosta de dinheiro? Ah, não, ganhei muito dinheiro aqui, não quero tanto, eu quero menos dinheiro. Como assim, Davi? O que tá acontecendo aqui? Que porra é essa? Aí, primeiro, eu achei que aquilo era um problema daquela agência em específico, a primeira agência que eu trabalhei. Só que depois eu trabalhei em mais 4 agências como funcionário. E isso acontecia em todas. Algumas um pouco menos, outras um pouco mais, mas acontecia em todos. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em mais 6 agências, como freelance agora, que eram agências de lugares diferentes do Brasil. E o mesmo aconteceu em todas as agências. Eu conversava com colegas de trabalho que conversavam em outras agências, a mesma coisa acontecia em praticamente todo o mundo das agências de marketing digital. Isso me deixava profundamente incomodado, porque de certa forma eu idealizava os meus pais em todos os pequenos empresários. Depois eu comecei a ver que tem um pequeno empresário que é bem babaca. E aí eu parei de idealizar. Mas a maioria dos Cláudios, sim, são pessoas muito incríveis, igual aos meus pais. Quando eu abri a Mamão com Anúncio, eu tinha 3 coisas na minha cabeça. A primeira, ganhar dinheiro pra caramba, porque dinheiro é muito bom. A segunda é ser muito transparente em relação ao alto risco de investir em marketing, porque você pode sim perder dinheiro, mesmo que você faça tudo certo. E a terceira é nunca prender alguém que tá num investimento que tá dando prejuízo. E aí eu fui lá, todo Nicolas Cagezinho, achando que eu era o floquinho de neve especial e que todas as outras agências estavam erradas. Eu ia conseguir fazer o que ninguém mais conseguiu fazer. Eu ia fazer uma agência em que os empresários contratavam e ficavam comigo para sempre. No primeiro ano, de cara, a gente já teve uns 12, 13 clientes, mas a gente já perdeu uns 5 que estavam vendendo bem. Mais uns 3 que a gente realmente não conseguiu ajudar a aumentar as vendas. Até vendeu um pouco mais, mas não valeu a pena o investimento. Eu crente que nunca ia perder um cliente que tava ganhando dinheiro comigo, né? Mas como eu tenho um ego grande, me dói demais perder um cliente. Eu levo pro pessoal. Eu preciso que as pessoas me reconheçam como o salvador da empresa delas. Senão eu não consigo ficar bem comigo mesmo. Eu atribuo o meu valor como pessoa ao meu sucesso nas coisas que eu faço. Esse é o tamanho da minha maturidade emocional. Olha só como eu sou bem adulto. E aí eu tentei de tudo que eu imaginava para resolver esse problema. E não adiantava. Não importa eu ter feito uma graduação na Federal de Negócios. Não importa eu ter trabalhado em empresa júnior, feito intercâmbio, anos trabalhando com marketing digital, milhares de reais que eu coloquei em livros e cursos. Nada importava. Eu não conseguia resolver esse problema de jeito nenhum. O cliente vendia e saía da minha agência. Tinha muito Cláudio que me contratava, aumentava as vendas e depois de 4 meses ele saía. O primeiro mesinho que desse uma leve patinada nas vendas, eu perdi o contrato. Eu ficava muito irritado toda vez que isso acontecia. E é nesse ponto que aparece um grande herói na nossa história. O Capitão Óbvio. Não, dessa vez é um herói de verdade. A heroína sem capa, Dona Cláudia. Sem querer, ela me deu o norte que eu precisava para sair desse problema. A história foi a seguinte: eu fui jogar basquete numa praça na rua Venceslau Braz, aqui em Curitiba. Eu conheci um cara bem humildão lá que pediu ajuda. Aí eu fui ajudar esse cara com comida e roupa, só que no final era golpe, para resumir. Na época, eu morava numa casa que tinha 2 cômodos num bairro afastado em Curitiba. E aí, quando eu fui descobrir, esse cara morava numa área nobre, num apartamento 3 vezes maior que a minha casa. E aí eu tava lá juntando cesta básica e roupa pro cara. Eu contei essa história pra minha mãe, Dona Cláudia, e ela, que é muito ativa e muito experiente em fazer caridade por causa da igreja, começou a me dar uma aula sobre como ajudar as pessoas de uma forma mais efetiva. Ela falou mais ou menos assim: quando a gente vai ajudar uma pessoa, não adianta você só dar comida para esse morador de rua ou só aliviar a dor dele. Se você quer realmente ajudar, você precisa se conectar com essa pessoa e mudar o coração dela. Nisso você também descobre se ela tá querendo te passar para trás. Aliviar a dor é só o primeiro passo, e se você ficar só no primeiro passo, você nunca vai resolver o problema da pessoa. Você vai construir uma dependência dessa pessoa em relação a você. O único jeito de realmente ajudar alguém é construindo independência dessa pessoa. Você tem que deixar ela autossuficiente. A história da vara e do peixe. E somente se essa pessoa quiser ser ajudada, você vai conseguir construir essa independência. Senão, não tem como. Na verdade, não foi exatamente assim que ela falou. Porque ela é uma veinha meio casca grossa, então tinha algumas ofensas ali, uns vagabundo aqui. Palavrão não tinha, que palavrão ela não fala. Mas a ideia que ela passou era mais ou menos essa. E aí que eu saquei que eu precisava que o empresário fosse independente de mim para gerar vendas. Que as vendas que vêm do marketing digital, elas precisam ser a cereja no bolo de uma pessoa independente. Ela não pode depender daquilo para pagar as contas.
vendas. E é por isso que no primeiro leve prejuízo de um investimento, o Cláudio sai fora. Então, qual que é a moral da história aqui, Cláudio? Você precisa ser lucrativo antes de querer investir em marketing e vendas. Isso é independência. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai pegar o dinheiro extra e vai enfiar no bumbum. No Brasil, tem mais gente jogando o jogo do tigrinho do que gente na Bolsa de Valores. Você tem mais de 70% da população endividada e mais de 40% da população inadimplente. Você entende? 4 entre 10 pessoas no Brasil prometem que iam pagar e não pagaram, e outras 3 dessas mesmas 10 estão a um peidinho de virar uma cagada. Eu sei que os bancos e os impostos são grandes filhas da puta. Eu sei que muita gente faz isso sem ter intenção, mas se isso não é a prova de que a cultura do Brasil não é uma cultura de prosperidade, e que gerar mais vendas não vai te gerar mais prosperidade se você não for lucrativo antes disso, aí eu desisto de argumentar com você. Para ter prosperidade como pequeno empresário, você precisa passar por 3 passos: organizar suas finanças pessoais, organizar sua gestão financeira na empresa, e só depois você vai querer vender mais. Então, por favor, repito, não vá vender mais antes de resolver suas finanças pessoais e suas finanças empresariais. Mas eu sei que vagabundo compra livro e não lê, compra curso e não aplica, paga academia e não treina. Eu sei que a chance de você ignorar o que eu tô te ensinando é grande, porque o seu caso é diferente. No seu caso é só vender mais um pouquinho que resolve o problema. Você é um floquinho especial. Se eu simplesmente faturar 10, 20% a mais, minha empresa fica lucrativa, minha pessoa física também. Aí depois disso eu começo a gastar menos do que eu ganho. Eu vou te pegar pelo pescoço, Cláudio. Não é isso, cara. É uma questão emocional. Se você tiver um pouquinho a mais de dinheiro, você vai gastar um pouquinho a mais achando que não tem problema. E você vai ficar com um pouquinho de dívida. De novo. Foi assim desde que você começou a ter dinheiro e vai continuar sendo assim. Para com essa merda, Cláudio. É por isso que não importa a agência se você não for próspero no jeito que você lida com o dinheiro na pessoa física e na pessoa jurídica. Se você não for próspero antes, você só vai se ferrar mais aumentando as vendas. E ser próspero é gastar menos do que ganha, reinvestir a diferença e sendo consistente nesse processo. Não adianta ajudar o empresário a vender mais porque ele não tem dinheiro da pessoa física separado do dinheiro da empresa. Ele simplesmente vai gastar mais dinheiro lá na pessoa física. Não adianta ajudar o empresário a vender mais se ele for relaxado com o controle de gastos da empresa. Porque se entrar mais dinheiro, ele vai simplesmente deixar o dinheiro escoar, como se fosse água num balde furado. Não adianta ajudar o Cláudio a vender mais porque ele está pagando juros no cheque especial. Significa que vender mais provavelmente vai trazer mais custos do que faturamento, que foi o problema que deixou ele no cheque especial lá no começo. Porque se não fosse assim, ele já não estaria no cheque especial. Uma vez que eu entendi que ganhar dinheiro sem ajustar o básico da gestão financeira no coração e na mente só traz mais problema, e que prosperidade só vem para quem ganha mais dinheiro e sabe usar o dinheiro, é minha obrigação moral não ensinar você a vender antes de dar o meu melhor para te passar essa informação. E agora que você também tem ela, se por algum motivo a gente chegar a se conhecer e eu olhar o seu fluxo de caixa e ver você gastando mais do que ganha, eu vou te tratar mal. Eu vou despejar minha raiva em você. Por favor, não seja burro. Há algumas exceções em que isso faz sentido, mas elas são bem raras e são para startups. Você provavelmente não é a exceção em que faz sentido gastar mais do que ganha, especialmente se a sua empresa já tem mais de 2 ou 3 anos. Se você está nessa fase, você deveria ser lucrativo. Por favor, Cláudio, presta atenção. Agora sim meu coração tá tranquilo, eu não omiti nenhuma informação relevante que eu sei. Agora sim a gente pode realmente falar de vender mais. Estamos prontos para começar a ganhar mais dinheiro. Existem 2 tipos de investimento que um Cláudio pode fazer para viajar pela rodovia do empreendedorismo na busca da prosperidade com segurança e velocidade. O primeiro é comprar um Civic e o segundo é escolher a melhor rota no GPS. Para comprar um Civic, você pode fazer em 2 partes. A primeira é comprar um motor, que é o seu produto e oferta, e a segunda é todo o resto da mecânica, que são os investimentos em marca. E quanto às 3 rotas que o GPS te dá de opção, primeiro o ponto de venda, segundo o comercial ativo e depois o marketing digital. Esses 3 post-it verdinho aqui são os que vão atrair esses desconhecidos até eles se tornarem compradores da sua empresa. A gente vai passar um por um para que você faça a melhor escolha para o seu caso. Uma rota só. O investimento no motor, no produto oferta, é o que mais tem coisas simples que você vai conseguir ter um grande resultado com pouco esforço. Se você conseguir aplicar essas ideias, elas vão fortalecer o valor que o cliente percebe na sua oferta. Eu explico. Você provavelmente já passou por isso ou viu acontecer com alguém, de ter um concorrente que tem um produto pior, mas está vendendo mais do que você. A real é que não adianta você só ser bom, o seu produto só ser bom. Ele tem que parecer bom. Infelizmente, as pessoas só vão saber que o que você oferece é bom para eles se eles tiverem a chance de experimentar. E por isso, a primeira impressão é muito importante. Eles só vão
vamos experimentar se você parecer bom. É por isso que acontece de às vezes um produto ser muito bom, mas a percepção sobre ele às vezes é bem mais fraca do que a realidade. Enquanto o contrário também é verdade. Um produto fraco pode ter uma percepção de valor muito grande. E isso pode trazer um certo sentimento de injustiça e talvez até seja de fato injusto. Mas a realidade é que o mundo não é justo. E se alguém te diz que o mundo é justo, mentiu. A gente vai chamar essa percepção de valor do seu produto de oferta, beleza? Já deu para entender que oferta não é dar desconto. É o valor que a pessoa percebe no que você está oferecendo para ela. Então dá uma pausa aí, dá uma lida nessa lista com 17 ações que você pode usar para fortalecer a sua oferta sem precisar melhorar o produto. Porque se eu chegasse aqui e te falasse que para você vender mais você precisaria de um produto ou serviço melhor, aí a gente precisaria do capitão óbvio para nos dar uma força. É óbvio que ter um produto ou serviço melhor te ajuda a vender, mas eu não sei do seu negócio, eu sei de marketing, eu não tenho como te ajudar com o seu produto. Eu não vou detalhar muito cada uma dessas 17 ações, porque algumas delas fazem sentido para uns tipos de empresa e outras fazem sentido para outros tipos de empresa. Você vai ter que ir lendo e escolhendo quais as que combinam mais com a sua empresa. Tenta escolher algo entre 1 e 3 ações de todas essas 17 para aplicar. Não tenta fazer tudo no começo, lembra de ir priorizando. E também lembra que o seu contexto é só você quem sabe. Mas para a gente não ficar tão abstrato assim, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro foi um que simplesmente mudar o nome do produto fez ele explodir de vendas. Lá nos Estados Unidos, acho que na década de 90, tinha um livro chamado Amor Astrológico, que falava sobre como você ser melhor na cama. O livro vendeu só meia dúzia de cópias, mesmo estando em dezenas de livrarias com bastante exposição. Depois de uma consulta de um profissional de marketing chamado Ryan Deiss, eles mudaram o nome do livro de Amor Astrológico para Como Fazer a Sua Parceira Chegar Lá Toda Vez e Ainda Implorar por Mais. Exatamente o mesmo livro. Não mudou em nada o conteúdo do livro, só mudou o nome do livro, a percepção de valor do livro. 2 semanas com esse nome novo, o livro já se tornou um best-seller. A diferença entre ser um fracasso e ser um best-seller foi só o nome. Cláudio, percepção é realidade. Essa é uma frase de Alex Hormozi. Martim, mas é fácil fazer isso quando a gente tá falando de um assunto apimentado. O que eu vendo é muito simples, não dá pra fazer isso. Beleza, pode ter razão, pode ser mais fácil fazer isso com um assunto polêmico. Mas senta lá, Cláudio, tem mais exemplo pra você. Quando você vai no mercado comprar um vegetal, normalmente você compra só os vegetais que estão mais bonitos, certo? Vegetais e legumes. Sabia que toneladas e toneladas de vegetais vão pro lixo, mesmo estando em perfeito estado para consumo? Mas ninguém pega esses vegetais porque eles estão feios. Um fazendeiro americano bolou uma narrativa para lucrar em cima disso. E também para ajudar o planeta, né? Ele pediu para um desenhista fazer uma cenourinha triste, chorandinho, assim, num estilo de desenho infantil. E ela tava levemente deformada também. Bem fofinha. Eu não achei a foto para colocar aqui, mas tudo bem. Eu vi isso numa palestra de marketing uma vez. Todos os vegetais que não nasciam tão bonitos lá na fazenda deles eram colocados numa embalagem diferente. E essa embalagem tinha aquela cenourinha com um balãozinho de fala, assim, tipo revista em quadrinhos. Aí tava escrito assim: você me acha feia? Com a cenourinha de cara triste e 3 emojis tristes do lado. Essa cenourinha chamava muito atenção. E aí embaixo desse balãozinho tava escrito assim: sabia que os vegetais que são jogados fora na Califórnia, em perfeito estado de consumo, só porque são feios, são o suficiente para alimentar o estado da Geórgia inteiro? Dê uma chance para vegetais feios. Seja um consumidor consciente e economize o seu dinheiro. O preço desse produto na embalagem era muito próximo do preço dos vegetais normais. Só que esse produtor ele não teve nenhum custo adicional, porque esse produto ia ser jogado fora, né? Então a margem de lucro desse fazendeiro deve ter ido de uns 15% para uns 30%. Eu estimo nessa ação, não são números exatos. Percepção é realidade. A gente está falando exatamente do mesmo produto. Bastou um simples esforço adicional, bem pequeno, para gerar muito mais riqueza, tanto para o fazendeiro, quanto para o consumidor, como também para o planeta Terra, nesse caso. Só uma simples mudança de percepção gerou todo esse bem no mundo. Um terceiro exemplo é a academia Planet Fitness, que decidiu escolher uma oferta nichada para se diferenciar para um público bem específico e literalmente abandonar os outros públicos. A ideia deles é ser uma academia para pessoas fora de forma começarem no fitness e não se sentirem intimidadas ou com vergonha. Esse é um problema bem comum em academias comuns. Como que eles fizeram isso? Eles simplesmente anunciaram que quem fechasse planos trimestrais ou anuais iria ganhar uma pizza na hora que você fecha a academia. Eu pessoalmente achei isso muito genial. Essa foi uma estratégia de nicho. Nicho, que é quando eu escolho um público-alvo bem específico e ignoro completamente os outros. Eu até nem me importo se eles deixam de gostar de mim. Se eles não gostam de mim, tá tudo bem. Eu quero focar só exatamente no público que eu quero. Nesse tipo de estratégia, o Cláudio fica com medo de perder vendas, às vezes. Ele fica tentando agradar todo mundo e ele acaba não agradando ninguém. Ele fica meia boca para todo mundo. Só que tem duas coisas que
que o Cláudio esquece quando ele pensa nesse tipo de estratégia. A primeira é que, independentemente do mercado que você está, se você conseguir 1% dele, provavelmente você já tem prosperidade para gerações da sua família. Você não precisa atender todo mundo. E o segundo é que você não precisa largar dos seus clientes atuais que não se encaixam nesse nicho escolhido. Você precisa fazer o seu marketing ativo para o nicho escolhido. Se aparecer alguém querendo comprar de você que não é desse público-alvo, você não precisa negar o serviço, você pode vender para essa pessoa. Essa é uma das melhores opções para que com pouco esforço você gere muita venda adicional. Relembrando, dá uma olhadinha nessa lista de 17 coisas que entre as 17 tem ali as alterações de nome, as alterações de narrativa e as alterações de nicho e escolhe 1 a 3 técnicas para você aplicar. Vamos agora falar da segunda opção de investimento que você tem, o resto da mecânica do carro, que é o equivalente à marca da sua empresa. Nós dois sabemos que tem um monte de gente pagando muito dinheiro por bolsa, celular e carro, que não são necessariamente a melhor alternativa no quesito utilidade, mas são coisas com marca que são reconhecidas pelas pessoas como algo de alto valor. Você consegue aí de cabeça fazer uma lista grande de marcas valiosas, mas essa não é uma estratégia para grandes empresas de tecnologia, carros e moda. O ser humano é um ser emocional que acha que é racional. Exemplo, eu nunca fui o melhor jogador de basquete do meu time no ensino médio. Claramente eu não era, mas a minha mãe achava que eu era. E ela sempre vai achar que eu fui. Isso é o mesmo efeito que a marca das empresas fazem na nossa cabeça, o que a gente chama de viés cognitivo. Sabe quando alguém que você gosta vem reclamar de alguma coisa aleatória e você não tem certeza se a pessoa está certa ou não, mas mesmo assim você acaba tendo uma tendência natural a querer concordar ali com o seu amigo, com essa pessoa que você gosta? É a mesma coisa, o viés cognitivo. E apesar do nome chique, isso é super aplicável para pequenas empresas. Lá na pizzaria do meu pai e da minha mãe, muita gente comprava porque era a pizzaria do seu Luiz do futebol e da dona Cláudia da igreja. O meu pai, apesar de não jogar futebol, ele também jogava basquete, estava sempre no campo batendo papo com a galera do bairro. A simpatia que todo mundo tinha pelo meu pai, ela era estendida à marca Mirante da Pizza. O mesmo vale para minha mãe lá na igreja. E um negócio bem engraçado dessa história é que o meu pai, ele é um homem grande, de bigodão, bem imponente assim, com uma voz bem grave. E ele atendia um telefone falando: Mirante da Pizza, boa noite. E aí os meus amigos do bairro, quando eles iam me dar oi, eles falavam: Mirante da Pizza, boa noite. Porque eles estavam lembrando da voz do meu pai, que era tão marcante ali no bairro. Se a sua empresa tem um alcance a nível de bairro ou de cidade, você pode usar algum tipo de estratégia como essas que eu vou te sugerir. Você pode fazer algum tipo de evento recorrente, você pode ter uma fachada marcante, você pode ser um influencer local no bairro, como os meus pais eram, ou mesmo você pode ser um influencer digital, mais relacionado ao seu bairro. Você também pode ter um slogan marcante e depois martelar esse nome ou slogan na cabeça das pessoas, como era o Mirante da Pizza, boa noite. Se a sua empresa pode vender para o Brasil todo, as mesmas coisas são válidas, mas aí é bem mais fácil você focar no meio digital, porque você tem a possibilidade de ter um alcance maior com mais facilidade, obviamente. Dito isso, vamos lá para os post-its verdes. Não adianta você ter um Civic lindão se você não tem uma pista para dirigir o seu Civic. Da mesma forma, não adianta ter uma oferta em marca forte sem você ter pessoas interessadas em comprar de você. Existem 3 rotas que você pode pegar para vender mais na sua jornada de pequeno empresário em busca da prosperidade. Elas são investir no seu ponto de vendas, investir em uma equipe comercial ativa ou investir em marketing digital. Minha recomendação é que você escolha um dos 3 tipos de investimento e foque totalmente nele. Nos outros 2, você só precisa fazer o mínimo possível para não passar vergonha. Nada mais do que isso. Prioridades. E como esse aqui é um guia completo de marketing digital e não um guia completo de ponto de vendas ou de comercial ativo, até porque minha experiência nessas outras áreas ela é bem menor, se não nula, eu não vou aprofundar muito nelas, tá? Eu vou só passar um pouco pelos tópicos, porque gerenciar uma empresa é lidar com recursos limitados. Você não tem dinheiro e tempo infinito para fazer tudo o que seria bom. Tudo isso seria bom para você, mas você tem que priorizar. Você precisa conseguir escolher o que é melhor para você. O bom não é o bastante para aumentar a prosperidade. Você tem que escolher sempre a decisão que te leva para o melhor. Eu não vou parar de repetir a palavra prioridade. Para que eu possa te dar um guia realmente completo de marketing digital, eu preciso te dar clareza se o marketing digital deve ser a sua prioridade. Isso antes de começar a falar de marketing digital. Por isso que eu falo de outras áreas de marketing, por isso que eu falo de gestão financeira. Você precisa eliminar as alternativas antes de se aprofundar. Senão, o que você acaba fazendo é tentar fazer tudo e não faz nada bem feito. Talvez você chegou até aqui achando que deveria investir um monte em marketing digital e que você vai sair daqui tendo a certeza que só precisa investir um pouquinho e tá tudo bem. Talvez a sua prioridade realmente não seja marketing digital, e aí eu não quero que você perca seu tempo. Se eu resolver esse problema para você, vai ser maravilhoso. Depois de gestão financeira, priorizar é a habilidade mais importante para um empresário de qualquer tamanho.
tamanho. E priorizar só não é a habilidade mais importante, porque sem a gestão financeira você não tem a capacidade de visualizar a tua situação para poder priorizar de verdade. O único jeito que você consegue tomar decisões priorizando o que é importante para você é olhando com clareza o seu fluxo de caixa, entre outras coisas, né? O erro mais comum de pessoas inteligentes é colocar muito esforço em uma coisa que nem deveria ser feita para começo de conversa. Então, vamos começar pelas 3 rotas. A primeira é o ponto de venda. Ponto de vendas é algo mais relevante para empresas que têm a entrega do seu produto ou serviço muito atrelado ao cliente ir na localização. Desde um restaurante, um salão de beleza, uma academia, uma farmácia, um varejo de qualquer tipo de compra recorrente. Nesses casos, a escolha da localização pode ser sozinha responsável pelo sucesso ou fracasso do seu empreendimento. Uma decisão. Essa decisão ela é muito mais importante do que qualquer outra escolha se o teu negócio tem essa característica. Especialmente se você revende produtos como uma farmácia ou pet shop. Porque se você é um revendedor, você tem uma grande dificuldade de se diferenciar por qualidade. As pessoas vão comprar de você pela distância e pela fácil localização da sua loja. Digamos que você é um pet shop que só revende ração, brinquedos e talvez remédios. Você não faz banho e tosa e outras coisas. Porque no banho e tosa é um serviço e você conseguiria se diferenciar. Você só compra e revende produtos. Como que você faz para ser melhor do que o seu concorrente? Suas únicas opções são estar mais perto do seu cliente, ter um atendimento melhor e talvez conseguir comprar um preço baixo, mas isso é muito difícil. Dá para se diferenciar com um produto só se você tiver um fornecedor exclusivo. E é muito difícil um pequeno empresário conseguir um fornecedor exclusivo. Talvez você pudesse criar o seu próprio produto. Talvez isso não seja viável. Eu não sei o seu contexto. E, eu vou me diferenciar por atendimento. Atendimento bom é o mínimo. Você falar que você diferencia por atendimento, eu vou aí te dar um tapa na cara. Sabe quando você vai elogiar alguém e diz que a pessoa tem um coração bom? Cara, ter um coração bom é claro que é uma coisa boa, mas é o mínimo esperado de uma pessoa que quer viver em sociedade. Falar que alguém tem um coração bom é o mesmo que chamar a pessoa de medíocre, falar que a pessoa não tem algo que destaca ela. Ser médio é só necessário para você viver em sociedade, não é um necessário para você ganhar prosperidade. A mesma coisa acontece se você diz que a sua empresa se diferencia por atendimento. É claro que tem níveis e níveis de coração bom. A Madre Teresa de Calcutá e o Nelson Mandela, eles sim se diferenciam pelo coração bom. Mas se você se diferencia realmente, de verdade, pelo atendimento, você precisa conseguir especificar bem o que você faz de diferente. E você tem que falar dessa especificação. Não fale que você se diferencia por atendimento. Mas enfim, meu ponto aqui é o seguinte. Se a sua empresa é uma empresa local e tem uma grande decisão que você precisa fazer, que é o seu ponto de venda. Porque se diferenciar por preço e por atendimento é muito mais difícil do que se diferenciar por localização. Se você não botou muito planejamento no seu ponto de vendas ou na construção de uma fachada incrível depois que você está num ponto de vendas bom, talvez você queira revisar essa decisão. Às vezes, fazer o que precisa fazer para conseguir ir para a rota da prosperidade, fazer uma empresa crescer, é meio tedioso. Uma decisão simples. Às vezes, só a localização melhor já te permite cobrar mais caro. Se você for um café, por exemplo, que tem vaga de estacionamento na rua ou estacionamento perto, é bem possível que você consiga cobrar 25% a mais do que você cobra hoje, sem ter que fazer nada diferente no seu produto, só porque você melhorou a localização. É o mesmo trabalho, só que muito mais dinheiro entrando. Sem contar que numa localização melhor, você vai ter mais gente passando por ali também. Mas se você já tem uma boa localização e tem uma operação lucrativa, eu recomendaria que você considerasse também uma outra rota, comercial ativo ou marketing digital. Um ponto importante é que qualquer empresa que tenha como maior prioridade negócios locais não pode passar vergonha no digital e no comercial passivo. Então, se você for investir em localização, lembre-se de fazer o mínimo possível para não passar vergonha no digital e no comercial passivo. A rota das equipes comerciais não é só a pessoa que atende na sua empresa, que espera alguém chegar para vender. Fazer isso bem é o mínimo dessa parte de comercial. A parte das equipes comerciais ativas, não passivas, é quando você tem alguém na sua empresa que vai ativamente caçar novos clientes para você. Esse tipo de estratégia combina bastante com empresas que vendem para outras empresas ou que têm produtos e serviços de preço mais alto. O nome que isso leva normalmente são equipes de Inside Sales ou ABM, Account Based Marketing. Eu também não vou aprofundar nesses conceitos porque eu não domino eles com maestria. E não me julgue por usar termos complicados, eu também não gosto, mas pode ser útil você ter conhecido o termo técnico. E tem uma curiosidade nesse ponto aqui, porque ele é a maior hipocrisia das agências de marketing digital. Você sabia que quase todas as agências de marketing digital conseguem os seus clientes fazendo comercial ativo e não fazendo marketing digital? O famoso casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas voltando ao ponto, o comercial ativo funciona mais ou menos assim. Primeiro passo, você vai encontrar um profissional chamado SDR, Sales Development
Representative. É o nome que o mercado dá. Não é minha culpa esses nomes complexos, tá? O preço para contratar um SDR em São Paulo, ele é em média esse aqui. Essa informação aqui eu peguei do site Glassdoor, que é o lugar mais confiável para você buscar salários médios por qualquer tipo de posição que você esteja buscando. Aí depois que você tiver esse cara na sua equipe, você vai precisar também conseguir uma lista de empresas para que esse profissional possa fazer o trabalho dele, né? Essa lista você vai conseguir comprando elas de alguns sites que entram em bancos de dados da Receita, e aí depois organizam esses dados para você. Às vezes eles pegam do Google também, às vezes vem do Google Maps, às vezes vem de outras formas. Eu acho que tem gente que consegue esses dados no registro BR, também não sei. Tem vários jeitos de você conseguir essas listas de empresas para o SDR trabalhar. E não é uma coisa tão cara, essa lista vale bastante a pena se você conseguir formar uma equipe comercial. É um ativo muito eficiente. Eu vou deixar aqui a minha recomendação de qual lugar você pode comprar a lista, caso você decida seguir esse caminho. Aí o seu SDR vai começar a entrar em contato com essa galera. Quando ele entra em contato, ele primeiro faz algumas perguntas simples para validar essa empresa como um cliente qualificado. A cada muitas tentativas que ele fizer, ele vai conseguir agendar uma reunião para um bom potencial cliente mesmo. Quando ele conseguir agendar essa reunião, ele vai colocar a reunião na agenda de um closer. O closer é o outro profissional que é um especialista em vendas, mas ele também provavelmente é experiente na sua área, ele conhece o seu produto ou serviço. No escritório de advocacia, normalmente vai ser um advogado bom de vendas. Num escritório de engenharia, é o que o pessoal chama de engenheiro comercial. A minha sugestão é que o primeiro closer da sua empresa seja você, porque se você for seguir esse caminho, é bem importante você dominar o funcionamento da sua equipe comercial, já que ela vai ser a principal forma de crescimento da sua empresa, né? E por isso é muito bom você ser um closer por um tempo. Aí, se tudo der certo, você vai ver as vendas chegando na sua empresa. Eu, pessoalmente, nunca consegui ser muito bem sucedido com esse tipo de ação, mas eu não sou exemplo. Eu conheço bastante gente que domina esse processo e faz rios de dinheiro com ele. Mais uma vez, escolha o caminho que é mais fácil para você. Eu não conheço o seu contexto. Uma coisa que é bem importante ainda no processo comercial é que você tenha o mínimo do seu digital organizado, tá? A vida do SDR e do closer vão ser muito mais fáceis se as pessoas tiverem tido algum contato com você pelo digital antes deles entrarem em contato. Então tenha lá um Google Meu Negócio decente, um Instagram decente, um site decente. Não precisa ser uma maravilha, não precisa fazer um investimento gigante. Para a gente aplicar toda a teoria que a gente aprendeu agora da sessão 3, que é a sessão Como Investir em Marketing Digital. A gente tem 5 locais para investir em marketing digital, 2 são voltados ao fortalecimento da percepção de valor lá pelo seu cliente. Esses 2, a gente tem um objetivo de aproveitar eles ao máximo, porque aqui tem muita oportunidade que você vai colocar baixo investimento, baixo tempo para fazê-las acontecerem e vai aumentar a percepção de valor de uma forma perpétua. Então aqui a gente faz o máximo que a gente conseguir. Dentro disso, né, da parte de produto e oferta, tem ali durante o vídeo uma lista de 17 técnicas, você tem que consultar elas pausando o vídeo, escolher algumas que vão fazer sentido para você, outras não vão fazer sentido para você mesmo, porque pequenas empresas são muito variadas, não tente fazer todas de uma vez para que você não acabe tentando fazer tudo e acabando não fazer nada. Na parte de marca, durante a aula a gente também tem algumas sugestões. Passando essa parte, a gente vem para a parte de transformar desconhecidos em compradores, que são as nossas rotas de GPS, qual o caminho que a gente vai seguir nessa rodovia lá com o nosso Honda Civic. Tem 3 caminhos que eu vejo fazer mais sentido para pequenas empresas: investimento em pontos de vendas, investimento em comercial ativo e investimento em marketing digital. Este é um guia de marketing digital. Se você selecionar esse carinha como a sua prioridade, o guia acabou para você aqui. Se você selecionou este carinha, comercial ativo, o guia também acabou para você aqui. A partir de agora a gente vai falar de marketing digital. Primeiro a gente faz a etapa 1, que a gente melhora o carro. Depois a gente faz a etapa 2, onde a gente escolhe uma rota. Se você escolher qualquer uma das rotas, você tem que lembrar de que nas outras você ainda tem que fazer o mínimo possível para não passar vergonha. Se você escolher o marketing digital, então você tem que continuar aqui no guia, porque agora você vai aprender de fato como tomar decisões e fazer as coisas acontecer, tirar o projeto do marketing digital do papel. Por que a gente fala tanto de outras coisas que não são marketing digital, sendo que este é um guia de marketing digital? Então a gente precisa eliminar todas as alternativas antes de falar de marketing digital. A gente tem que garantir que você está pronto para investir em marketing e vendas. Depois a gente tem que eliminar as alternativas ao marketing digital, porque o marketing digital não é para todas as pequenas empresas. Se tiver outra forma de transformar desconhecidos em compradores com mais facilidade que o marketing digital nesse momento, vale a pena você verificar essa forma. Finalmente chegamos no caminho do marketing digital. Que satisfação, Aspira. Eu nem acredito que a gente ainda está aqui junto. Muito obrigado por me dar esse tempo de visualização no YouTube. Isso me ajuda muito. Eu boto muito dinheiro no bolso. E se você ainda está aqui, não esquece de
de já clicar no inscrever-se, porque esse vídeo é só o começo, vai ter muito mais. Nessa terceira opção de rota do GPS, a gente vai ir mais a fundo. Se na parte do comercial eu não diferenciei o Inside Sales do ABM, porque eu não domino as ferramentas, aqui eu domino bastante e eu vou aprofundar com você. Mas eu não vou chegar em níveis técnicos, eu vou aprofundar o vídeo em termos de tomada de decisão. Porque a ideia não é simplesmente criar mais trabalho para o Cláudio fazer. Este é um vídeo feito para pequenos empresários, e pequenos empresários precisam saber fazer as coisas acontecerem sem eles colocarem a mão na massa. Então você vai aprender conceitos de tomada de decisão essenciais no marketing digital. E para o marketing digital de pequenas empresas, existem 3 decisões essenciais. Elas são priorizar o tráfego pago ou o tráfego orgânico, priorizar as redes de pesquisa ou as redes sociais, e a terceira é qual mão de obra que você vai escolher. Se você acertar nessas 3 decisões, ou pelo menos tomar elas minimamente precisas, eu garanto que a chance de você ter lucros no marketing digital e não ter prejuízos são bem maiores de ter lucros e menores de ter prejuízos. Eu vou usar uma analogia de paquera para te explicar a marketing. Algumas empresas, como o e-commerce da Amazon, por exemplo, elas têm relacionamentos mais casuais com seus clientes. Você entra, compra e vai embora. O mesmo vale para uma padaria ou para um restaurante, por exemplo. Se o comprador errar a compra, não tem uma consequência grande na vida desse comprador. Então a compra é feita com menos pensamento, menos critério. É uma coisa mais simples. Tipo comprar uma batata, por exemplo. A gente vai chamar isso de comportamento de compra simples. Guarda esse nome. Por outro lado, empresas que vendem coisas mais complexas, como uma loja de móveis de alto padrão, ou mesmo o projeto de arquitetura que vai considerar esses móveis. As pessoas não compram esse tipo de coisa sem pesquisar bastante. O processo de tomada de decisão ele é mais lento e complexo. Ou então, uma empresa que vende artigos de alta tecnologia, por exemplo. Às vezes, essa empresa vai precisar apresentar para um gerente, depois para um diretor técnico, depois para um diretor financeiro. Você não pode simplesmente chegar no seu cliente e pedir para ele namorar com você quando é esse tipo de venda. É um comprometimento bem maior das partes para que a venda aconteça. E para isso, é preciso construir esse relacionamento gradualmente. Nessa situação, a gente vai chamar de comportamento de compra complexo, beleza? Para que você consiga tomar lá as 3 decisões essenciais do marketing digital, eu vou te passar o primeiro ponto para você já ir pensando aqui qual que é o tipo de relacionamento que a sua empresa quer ter com seus clientes. Imagine uma escala de 1 a 7, em que 1 representa o comportamento de compra mais simples possível, como comprar uma batata, e 7 representa o comportamento de compra mais complexo possível, um projeto de engenharia. Então eu quero que você dê uma nota para o quanto é complexo o comportamento de compra do seu cliente. E aí depois você vai manter esse número em mente, porque isso vai te ajudar a transformar os conceitos que você vai aprender na tomada de decisão. Agora, com esse número em mente, eu quero que você dê uma olhada aqui nessa quadrangular do marketing digital. A gente tem 4 áreas divididas por tráfego orgânico, tráfego pago, rede de pesquisa, rede social. Você vai ter que escolher um desses quadrados para ser a sua prioridade. Existem 2 tipos de plataformas ou redes. As redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc. E as redes de pesquisa, como o Google, ou as antigas páginas amarelas da lista telefônica que descansem em paz. As redes de pesquisa, elas conseguem separar a pessoa pelo momento, pela intenção daquela pessoa naquele momento. Por exemplo, dificilmente se eu te apresentar uma promoção de geladeira com 30% de desconto nesse momento, você vai se interessar. Dificilmente se eu te mostrar uma promoção para tratar dor de dente agora, você vai se interessar. Dificilmente se eu mostrar uma promoção de desentupidor agora, você vai se interessar. Mas quando você precisar de uma geladeira nova, de tratar uma dor de dente ou de desentupir alguma coisa, você vai ir atrás de uma dessas empresas. E onde que você vai fazer isso? Provavelmente na rede de pesquisa mais próxima, que normalmente é o Google no seu celular ou no seu computador. Por mais que uma geladeira, um tratamento de dor de dente ou uma desentupidora sejam compras que talvez não sejam as mais simples do mundo, ainda assim, elas são coisas bem objetivas. Na nossa escala lá de 1 a 7 de comportamento de compra, eu colocaria esses exemplos entre 2 e 3. Você pode perceber que quando o comportamento de compra está atrelado a uma necessidade de momento, a uma urgência, como nesses exemplos que eu te dei, a gente sempre vai tender para um comportamento mais simples de compra. E o jeito que você acerta esse público-alvo, nesse momento que ele está com necessidade, é se posicionando na resposta lá na rede de pesquisa. Quando eles perguntarem qual geladeira eu compro, qual dentista eu vou, qual desentupidor eu contrato, você quer ser uma das respostas que eles encontram. Se na escala de compra você estiver mais para o lado 1, então você deve dar mais preferência à rede de pesquisa. Mas eu não canso de lembrar, contexto é tudo, isso não é uma regra. Isso vai funcionar para
quase todo mundo. Tem algumas pessoas que têm compra simples que podem se posicionar nas redes sociais para vender. Até porque o próprio Instagram, TikTok, eles podem ser usados como rede de pesquisa também. Restaurantes vão muito bem no Instagram. Uma coisa que você pode ver também são redes de pesquisa específicas do seu meio. Imobiliárias, por exemplo, tem lá o Viva Real, tem o Imóvel Web. Se você está no ramo de delivery, precisa ver o iFood, Uber Delivery, eles são redes de pesquisa. Se você presta serviço de manutenção, talvez você queira olhar sites como Workana, GetNinjas, entre outros. Eu preciso que você só entenda a lógica de redes de pesquisa e tome a decisão por si. Uma especificidade, por exemplo, um eletricista muito experiente, ele pode ir melhor no Google do que no GetNinjas. Um iniciante pode ir melhor no GetNinjas do que no Google. Eu quero que você pense por si só nas nuances do seu negócio. Só você sabe o seu negócio. Já nas redes sociais, como Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, eles se unem a pessoas para quê? Para socializar. Olha só que surpresa! Uma socialização que todo mundo está familiarizado é churrasco. E socialização, ela vai acontecer entre algumas coisas. Entretenimento, nostalgia, educação, curiosidade, notícia, entre muitas outras coisas que você pode conversar no churrasco. Então você pode pensar nas redes sociais literalmente como um churrasco. Todas as coisas que são socialmente adequadas num churrasco são também socialmente adequadas na rede social. Se tivesse um churrasco acontecendo e nele tivesse um grupo com 10 dos seus clientes em potencial, o que eles conversariam entre eles? O que eles perguntariam para você? Como você sabe, eu trabalho com comunicação. É comum as pessoas me perguntarem de comunicação no churrasco e eu converso sobre trabalho no churrasco. Mas seria chato pra caralho se eu ficasse vendendo o meu serviço para as pessoas no churrasco. Talvez, se a pessoa se interessar, a gente possa trocar o WhatsApp e fazer negócio depois. Bem como lá na nossa analogia de paquera, se você se interessar por alguém no churrasco, você não vai pedir para namorar com a pessoa ali já de cara. Você acabou de conhecer a pessoa. Provavelmente você vai pegar o WhatsApp da pessoa e vai convidar ela depois para tomar um sorvete. Depois que vocês trocarem algumas mensagens, sair para tomar um sorvete, aí talvez depois venha o namoro. Especialmente se você busca relacionamento sério com seus clientes, aquelas compras mais complexas. Então, nesse caso de comportamentos mais complexos de compra, você precisa construir um relacionamento anterior, construir confiança com o seu cliente. Tem um parâmetro que você pode seguir para que você possa construir essa confiança, que é das 7 horas ou 11 interações. Normalmente você consegue estampar a sua marca na testa, na mente do seu cliente, quando você tem ou 7 horas de contato com o seu cliente ou 11 interações com ele. Ainda pensando no nosso exemplo de paquera e de churrasco, o que seria uma pessoa mandando mal, tá? Uma pessoa que não está mandando bem socialmente. Aquela pessoa que chega no churrasco e fica falando os próprios feitos. Olha como eu sou incrível, o famoso metidão. Às vezes o cara realmente tem feitos impressionantes, mas o fato de ele ser quem fica falando os próprios feitos, constantemente, transforma esse cara num babaca. Você já encontrou alguém assim, com certeza. Mas aí a gente vai pro Instagram da sua empresa e encontra o quê? Só fotos dos seus incríveis produtos. Olha pra mim, olha como eu sou incrível. É exatamente a mesma coisa que o cara metidão na festa falando só dele. É importante que antes de você pedir o WhatsApp do seu contatinho ou de tentar pegar o contato do seu potencial cliente no meio do churrasco, você converse com ele sobre assuntos adequados para um churrasco. E aí você pega esse WhatsApp, troca algumas mensagens, faz um comercial com essa pessoa, chama ela para tomar um sorvete. Depois de criar essa intimidade, só aí você pede namoro. Mas, Martim, como é que eu faço para pegar o WhatsApp da pessoa numa rede social e chamar ela para tomar um café? Tem várias formas da gente fazer isso. Uma delas se chama iscas digitais. Você pode usar um formulário no seu site para a pessoa participar de alguma coisa ou baixar um conteúdo interessante, que seria a isca digital. Outro exemplo é um software que tem coisa gratuita para você testar. Outro exemplo são aqueles lançamentos que a pessoa te chama para se inscrever num evento, que tem algumas aulas gratuitas, que normalmente são boas, porque eles querem te vender algo no final, e se as aulas forem ruins, eles não vão conseguir te vender nada. Um outro exemplo que eu gosto de como pegar o WhatsApp é mais um daquele Ryan Dice lá, o mesmo do livro Amor Astrológico. Ele fez uma campanha vendendo pacotes de parafusos bem específicos para um tipo de trator bem específico que dava muito problema e precisava repor essa peça com frequência. Ele fez isso praticamente a preço de custo, ele não queria lucro. E nisso ele resolveu 2 problemas. Os fazendeiros não sabiam que os tratores davam problema por causa desse parafuso. Então ele gerou a autoridade de entender de trator. Além disso, ele também resolveu o problema de encontrar o parafuso, né? Que já estava ali. Mas o plano dele não era vender o parafuso, né? Na campanha dele para o cliente dele lá.
O plano dele era vender trator, que é uma venda super complexa. É algo bem difícil para o fazendeiro decidir. Qual que foi a diferença dele para a concorrência? Ele começou a campanha de trator com uma lista de todos os fazendeiros que já confiavam nele e viam ele como autoridade, né? Ele não, o cliente que ele atendia. Enquanto a concorrência dele estava começando do zero, tentando encontrar os fazendeiros. Ele construiu essa autoridade explorando o conhecimento do cliente dele, que manjava de tratores. E aí ele bolou toda essa campanha depois que ele extraiu esse conhecimento do fazendeiro que ele estava atendendo. É um excelente exemplo de campanha de redes sociais. Agora vamos falar da segunda decisão essencial do marketing digital, que é escolher entre qual tipo de tráfego vale mais a pena para você. Uma pergunta para você entender bem a diferença dos dois tipos de tráfego. Você trabalha de graça? Então, eu não trabalho. Eu só trabalho de graça se for para plantar uma semente que depois possa vir a me dar frutos. Então, no fundo, não é de graça, né? Você acha que o Larry Page, o dono do Google lá, ele tinha o plano de trabalhar de graça? E o Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, o Instagram, o dono da Meta, você acha que ele mantém essas empresas dele tudo de graça porque ele é bonzinho? Eu acho que esses caras gostam mais de dinheiro do que nós, mas a gente não tá pagando mensalidade pro Instagram e pro Google. Eles fazem dinheiro vendendo a atenção das pessoas. O motivo deles terem criado essas ferramentas tão úteis pro nosso dia a dia e nos oferecerem ela de graça é porque eles se tornam donos da nossa atenção. E no momento em que eles são donos da nossa atenção, eles podem vender essa atenção pros anunciantes. Então, quando você clica no botão impulsionar lá no Instagram, você está comprando a atenção das pessoas. Essa atenção pertence lá ao Mark Zuckerberg. Quando você, no Google, vai comprar alguma coisa, tipo um kimono de jiu-jitsu para sua avó, porque ela é casca grossa, aí aparecem alguns anúncios na sua frente. Esses anúncios são o Google vendendo a atenção das pessoas que estão querendo comprar kimonos de jiu-jitsu para vós. Isso é tráfego pago. Quando você compra a atenção das pessoas pagando para o Instagram, pagando para o Google ou para a rede social a sua escolha. Por outro lado, o Google também entrega alguns resultados de pesquisa que são sites que não pagaram para estar lá. Isso é o que a gente chama de tráfego orgânico. Mas eu não gosto do nome tráfego orgânico. Eu prefiro chamar de tráfego que parece de graça, mas na verdade não é. Esses resultados de busca, eles ficam sempre abaixo da quarta posição, porque os 4 primeiros são anúncios. E se for produto físico, então ferrou, fica mais para baixo ainda, porque daí tem o Google Shopping e depois tem 4 anúncios. A mesma coisa acontece nas redes sociais, você tem os anúncios lá. Se você quiser fazer uma publicação, você não paga nada. É só você abrir lá o Instagram e publicar. Você só paga se você quiser que essa publicação chegue para pessoas que não te conhecem ainda. Na verdade, você tem que pagar até para chegar em todo mundo que já te conhece, que já te segue. Então, assim, se tem coisas que o Google e o Instagram gostam, ou qualquer rede social, a primeira é dinheiro e a segunda é manter a atenção das pessoas lá dentro, porque assim eles revendem essa atenção para ganhar dinheiro. Qualquer rede social, qualquer rede de pesquisa. Para você ganhar uma grande exposição usando o tráfego orgânico, você vai precisar criar conteúdo que prenda muito a atenção das pessoas. E vai tomar muito tempo, muito esforço. Você vai ter que fazer isso muitas vezes também. Esse vídeo aqui, por exemplo, é um projeto de 6 meses. Não é só você fazer um sitezinho, colocar lá no Google para você começar a jogar compradores na sua cara. Não é só você fazer post do dia do índio ou de outros feriados que ninguém se importa, fazer isso 2 vezes por semana, que vai começar a cair gente querendo jogar dinheiro em você, enlouquecido. O tráfego orgânico é um tráfego que ele parece de graça, mas ele não é. Ele é tão caro ou mais caro que o tráfego pago, provavelmente mais caro. Lembre-se que se eu chegar na sua empresa e pedir o seu serviço de graça, você não vai me dar. Talvez só uma amostra grátis para você ir me pescando ali. O mesmo vale para o Google e para as redes sociais. E como que você paga para fazer tráfego orgânico? Primeiro você vai contratar um profissional da área, um social media. Depois você vai ter que colocar o seu tempo também, ou de alguém da sua equipe que tenha contato com o seu cliente, para dedicar algumas boas horas trabalhando em conjunto com o profissional. Ele precisa de muita ajuda. Eu recomendo que seja você, mas se você não quer se envolver com isso, eu recomendo que seja a pessoa da sua empresa que você imagina que mais iria se dar bem com seus clientes em um churrasco, porque mídias sociais servem para socializar. Minha recomendação nessa segunda decisão seria a seguinte: se você está disposto a se tornar um influencer, faça tráfego orgânico. Se não, faça tráfego pago. Porque um jeito muito bom de vender bastante com preço alto é ter uma marca forte, e o jeito mais fácil para um pequeno empresário, um Cláudio, ter uma marca forte é ele, pessoalmente, sendo o rosto da empresa nas redes sociais. Porque pessoas se conectam com pessoas. Mesmo a um nível de bairro, como o seu Luiz no futebol e a dona Cláudia na igreja eram os influencers offline do bairro, o Elon Musk é mais famoso que a SpaceX e que a Tesla. A Cristina Junqueira, fundadora da Nubank, ela também é muito forte nas redes sociais. É muito mais difícil criar uma marca empresarial nas redes sociais do que uma marca pessoal que representa uma empresa. É bem mais fácil fazer isso. Se tornar um influencer não é fazer dancinha no TikTok. Tem muito mais do que dancinhas nas redes sociais. Qualquer assunto que você fala com amigos num churrasco é definitivamente um bom tópico para redes sociais. E a maioria
das pessoas não ficam dançando nos churrascos. Depende do churrasco. Mas ainda assim, ser um influencer é uma tarefa que toma muito tempo e não é para todo mundo. Se você não está disposto a se tornar um influencer, a minha recomendação é que você não siga tráfego orgânico. Se você está disposto, a minha recomendação é que você faça tráfego orgânico, porque ele pode te dar muita prosperidade. Mas se você for para o tráfego pago, faça o mínimo de orgânico para não passar vergonha. Seção 4. Agora sim, no nosso guia de marketing digital, a gente começa a realmente falar de marketing digital. A gente vai ter 4 etapas dentro do marketing digital. A primeira, ela é basicamente teórica para a gente entender como é que funciona o seu relacionamento com o seu consumidor. Lá no vídeo, você aprendeu sobre o comportamento de compra do seu cliente e recebeu orientações para escolher de 1 a 7, sendo 1 simples e 7 complexo. Então eu vou pegar aqui 2, que seria um comportamento de compra mais simples. Depois você vai ter que decidir sobre qual é a prioridade, rede de pesquisa ou rede social. Como a gente tem um comportamento de compra mais simples, a minha prioridade vai ser rede de pesquisa. Qual a prioridade? Tráfego pago ou tráfego orgânico? Você recebeu todas as instruções para tomar essa decisão. Vamos colocar aqui como um exemplo, tráfego pago. E sempre lembrando, né? O tráfego orgânico é aquele tráfego que ele parece grátis, mas na verdade não é. E por fim, qual é o tipo de mão de obra que você vai usar para executar o seu marketing digital? E depois de tudo isso, falta só uma pergunta para a gente completar o nosso guia. Por onde que eu começo a executar o marketing digital? Qual mão de obra que eu uso? Esse aqui seria o momento perfeito para eu vender o serviço da minha agência, né? Uau! Mas nesse momento a gente não tá pegando clientes novos na mão com anúncio. Bom, depende do dia que você está vendo o vídeo, mas no dia que eu gravei, a gente não tá. Mas não é nem por isso que eu não vou oferecer o serviço da minha agência para você. É porque, assim como o marketing digital não é a melhor opção para todo mundo, para alguns Cláudios é melhor priorizar investimentos em ponto de vendas ou ponto comercial ativo, né? A mesma lógica é válida e é tão importante quanto a hora de executar. Contratar uma agência não é a melhor opção para todo mundo. Tem vários jeitos de você fazer esse investimento. Você pode executar você mesmo, dependendo do momento que você está. Você pode colocar alguém para trabalhar para você, para fazer isso. Você pode contratar um profissional da área, que pode ser um iniciante ou pode ser alguém mais experiente, mais caro. E uma agência, claro, também é uma das opções. E ainda tem vários tipos de agências diferentes. Para muita gente, contratar uma agência é uma cagada. Então eu vou te dar alguns critérios aqui que você pode seguir para tomar essa decisão de como executar o marketing digital para sua empresa. E ao final disso, você vai ter todas as 3 decisões essenciais do marketing digital prontas para você botar uma mão na massa. Tráfego orgânico ou tráfego pago, rede de pesquisa ou rede social e qual tipo de mão de obra escolher. Somente acertando essas 3 decisões, eu boto muita fé que você ganha uns 5 a 50 mil reais num período de 3 a 5 anos, sem exagero, considerando que você é uma pequena empresa. Isso é porque, normalmente, quando as empresas começam a investir em marketing e vendas, o começo tende a dar prejuízo. É um processo que começa cheio de erros. E tomar essas 3 decisões já acertadas no começo acelera muito esse processo. Você vai economizar muito nos erros e vai chegar na parte que começa a dar lucro com muito mais velocidade. Isso significa que o seu investimento vai dar lucro desde o começo, com certeza? Claro que não. E provavelmente você patine bastante mesmo com esse tanto de instrução. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas eu já trilhei esse caminho muitas vezes para muitas empresas diferentes, em nichos diferentes. Eu já trilhei esse caminho para mim mesmo. E eu já estou no marketing digital há mais de 10 anos. Eu já gerenciei mais de 20 milhões em verba de anúncio de tráfego pago lá. Eu coloquei o meu coração e a mente por completo nesse roteiro. Eu escrevi tudo 6 vezes para deixar o mais simples que eu conseguisse. Não é algo simples, não vai ser simples mesmo. É difícil e ponto final, mas está o mais simples possível que eu consegui deixar. E por isso tudo que eu disse, eu realmente acredito que as sequências de decisões que eu te guiei a tomar aqui vão te fazer lucrar algo entre 5 e 50 mil dentro dos próximos 3 a 5 anos. Então, vamos começar a falar dos critérios para que você tome essa última decisão necessária das 3 decisões fundamentais do marketing digital para pequenas empresas. A decisão de qual tipo de mão de obra você vai usar para executar o seu marketing digital. O primeiro critério para você escolher a mão de obra que vai executar o seu marketing digital é o critério do 70-30. 70% atenção, 30% execução. Esse critério ele é de longe o critério mais importante de todos os critérios que a gente vai olhar para você escolher a sua mão de obra. Você tem basicamente 2 categorias para você investir o seu dinheiro. Uma é a compra de atenção do seu público, toda e qualquer ação que
te coloca a sua empresa, seu produto, seu serviço exposto para o seu público ver. E a outro tipo é tudo que você precisa para executar esse marketing. 70% do seu orçamento de marketing deve ser em exposição ao público, deve ser em você comprar a atenção do seu público. Se a gente estiver falando de tráfego pago, é o valor que você paga para o Google, é o valor que você paga lá para a Meta, né, que é o Instagram, é o valor que você pagaria se fosse anunciar em outra plataforma. Uma vez que você erre isso aqui, todo o resto do seu resultado já está comprometido de começo. Esse aqui é, de longe, o critério mais importante. O segundo critério é que o barato sai pelo caro. Conforme você for decidindo, você tem opções de você executar por conta, de você contar com a sua equipe para executar por conta, e esse lado talvez te exija fazer investimentos em educação técnica, porque aqui eu estou te garantindo toda a visualização de tomada de decisão, mas para você executar a parte técnica, você pode às vezes procurar no YouTube, você vai ter toda a informação disponível técnica, você pode procurar no Google, você pode procurar na central de ajuda das ferramentas, você pode contar com a ajuda das inteligências artificiais. Tudo isso não vai te faltar informação para executar o técnico, mas se você não tem alguém na sua equipe que domina o assunto, tentar organizar essa informação que está jogada na internet pode acabar saindo mais caro do que investir num curso. E aí, para isso eu tenho duas recomendações para você. A primeira é que se você for ou contratar, ou for para a parte de educação, ou for para contratar alguém que vai executar isso para você, um freelance, uma agência. Veja várias opções diferentes. Veja pelo menos 3. Não tenha preguiça de conversar com profissionais diferentes, agendar reuniões com eles. E a segunda é cuidado com a mentalidade que algumas pessoas têm de colocar toda a responsabilidade no especialista. Lembre-se, a maior parte dos especialistas por aí, eles não vão entender do seu negócio. Eles entendem muito sobre aquela vertical do trabalho deles, sobre aquele tipo de ferramenta, mas eles não entendem especificamente do seu negócio. As melhores soluções normalmente vão ser um combinado entre o conhecimento dele e o seu conhecimento, e alguma coisa que faça bastante sentido para vocês dois. Não é uma coisa que, nossa, é complexo demais para eu entender. Não, tem que fazer sentido para vocês dois. Terceiro critério é o retorno financeiro, né? Se você não sabe quanto de retorno financeiro esperar, é bem comum às vezes você tomar decisões apressadas, ou de aumentar o investimento, ou de diminuir o investimento, ou de cortar esse investimento. Então, um bom parâmetro que você pode pensar é um retorno financeiro de 1,5 o valor do seu ticket médio. E aí, para algumas empresas, faturar a cada R$1 investido, faturar R$1,50, mal paga as contas. Mas isso não quer dizer que esse é o limite da sua campanha. E isso aqui você tem que sempre lembrar que cada contexto é um contexto, cada empresa é uma empresa. Mas normalmente uma campanha que é capaz de chegar próxima disso, 1,2, 1,8, é uma campanha que, se for melhorada, ela tem potencial de te trazer lucro. E aí tem inúmeras formas de melhorar essas campanhas. Se uma campanha ela não consegue chegar nesse tipo de retorno, talvez seja uma campanha que deva ser encerrada. E isso aqui faz sentido se você trabalha com tickets médios mais altos. Para cada venda que você faz, você tem lá um faturamento de 700, 1.000, 1.200 ou para cima disso. Se você tem campanhas de produtos que são bem pequenos, sei lá, R$50, R$70, nesse caso, talvez você possa pegar um parâmetro tipo R$1.000 de faturamento antes de tomar uma decisão, porque daí você precisa de uma amostra estatística um pouco maior. Quando você tem as campanhas que são de ticket médio maior, normalmente você vai ter a geração de contatos como uma métrica intermediária para você conseguir avaliar se essa campanha está dando retorno ou não. Isso é pensando na parte financeira. Se a gente pensar na parte de desempenho de campanha, normalmente você vai ter ali um especialista que vai te ajudar apresentando um relatório com métricas, mostrando cada etapa do seu funil de vendas. Taxa de cliques, taxa de conversão da página, taxa de conversão comercial, entre outras métricas. Algumas dessas métricas devem ser comparadas com o histórico delas e outras dessas métricas devem ser comparadas com números de mercado, com o que a gente chama de benchmarking de mercado. O seu especialista deve te ajudar a fazer essa comparação. O outro critério que você tem que lembrar, especialmente se você tiver comportamentos de compras mais complexos, tá? Quanto mais simples for o comportamento de compra do seu negócio, né? Quanto mais perto de 1 lá naquela nossa escala, mais fácil vai ser de medir. Quanto mais complexo for a venda que você faz, mais difícil vai ser de medir. Então, se essa pessoa interage com você várias vezes nas redes sociais, ela interage offline, ela entra em contato com o seu comercial e ela fecha daqui a uns meses, isso é muito difícil de você medir com clareza qual que é a origem de cada uma das suas vendas. A minha recomendação é que você não tente ir para um perfeccionismo nos números, que você
você tome decisões baseadas em interpretações simplificadas dos números mesmos. Minha quinta recomendação é que se você optou por tráfego orgânico, é bem importante que você esteja disposto a ser um blogueirinho. Isso não quer dizer que você vai precisar fazer dança no TikTok nem nada. Não é isso. Você vai ter que falar das coisas que você falaria com as pessoas num churrasco. A gente já entrou a fundo nisso durante a aula. Mas o que eu preciso que você saiba é que o seu coração e a sua experiência, eles não são substituíveis. É isso que faz os seus clientes quererem engajar com você como pessoa nas redes sociais. Você não pode contratar alguém para vir no churrasco e conversar por você, porque essa pessoa nunca vai ser você. Um profissional de mídias sociais, ele não resolve todo o seu problema de redes sociais. Ele serve como um assistente que vai te trazer assuntos que estão bombando no momento, assuntos que são para conteúdos que vão funcionar para sempre, para que você não tenha que fazer a parte operacional, mas você não tem como fugir da parte criativa, porque seu coração e a sua experiência não são substituíveis nas redes sociais, não são substituíveis numa interação humana, e é isso que a gente quer, socializar nas redes sociais. Se você não está disposto a pagar esse preço com a sua agenda, vai tomar bastante tempo da sua agenda ali, não selecione tráfego orgânico. Se o teu modelo de negócio ele faz poucas vendas, mas faz vendas grandes, né? Como o meu, por exemplo, a gente não fecha vários contratos na agência todos os meses, a gente fecha alguns, e a gente fecha contratos que aumentam bastante o nosso faturamento. Você precisa de métricas intermediárias para medir o seu sucesso. Você não pode esperar tanto, né, para que você possa olhar aquela venda que vai vir depois. Então, normalmente você vai querer olhar para a geração de leads que chegam lá na sua equipe comercial, ou se isso quando é tráfego pago. Se for tráfego orgânico, normalmente você vai querer olhar para o engajamento. O tráfego orgânico, mesmo que você faça vendas de ticket médio menor, que você tenha uma frequência maior dessas vendas, às vezes elas demoram para começar a cair mesmo. O tráfego orgânico é um investimento de longo prazo. Para que você saiba que está no caminho certo, não é número de seguidores é importante também, mas o principal é engajamento. E o último critério, e um dos mais importantes, é que você siga só uma metodologia. Tem muitas pessoas ensinando a fazer marketing digital na internet hoje. E aí eu te falo isso e você pensa assim, esse narigudo safado só não quer que eu aprenda com os outros. Ele quer todo o tempo de visualização no YouTube dele para ele encher o bolso de dinheiro mostrando propaganda. Ele só quer que eu considere trabalhar com a agência dele. Ele só quer que eu considere fazer a mentoria dele. Não é isso, cara. Eu já recomendei para você pesquisar sempre, antes de tomar uma decisão de investimento, pesquisar múltiplas fontes que possam te oferecer aquele serviço e possam te oferecer aquela educação. Mas uma vez que você escolha, fique só com uma. A quantidade de gente que eu já vi perdendo dinheiro para tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, não fazer nenhuma delas bem feitas, em geral não vai ter um caminho fácil para isso. Não tem quarto caminho, não tem atalho. É difícil, você quer prosperidade, é difícil. Você vai tentar fazer duas coisas difíceis ao mesmo tempo? Então, por mais que algumas outros profissionais possam tentar fazer parecer que o caminho é fácil, eles estão fazendo isso com a intenção de vender para você. Eles são os narigudos safados. Não, talvez eles só sejam safados. O narigudo sou eu. Ainda assim, é bem importante que você tenha isso em mente. Siga, especialmente se você for para esse lado de educação, sabe? Siga somente uma metodologia. E esses são 7 critérios para você escolher a mão de obra do seu marketing digital. Beleza, agora a gente já tomou todas as nossas decisões e só nos resta, literalmente, ir para cima, né? Aqui a gente vai ter 2 etapas para você colocar literalmente uma mão na massa. A gente tomou as 3 decisões fundamentais do marketing digital: tráfego orgânico ou tráfego pago, rede social ou rede de pesquisa, qual que é o tipo de mão de obra. Vamos pegar o quadrangular aqui do marketing digital. Vamos dizer, no nosso exemplo, a gente tinha um nível de complexidade 2, certo? Então a gente pegou rede de pesquisa com tráfego pago. Nesse caso, eu tenho a minha prioridade nesse quadrante, que é o quadrante da rede de pesquisa com tráfego pago. Vamos exemplificar aqui. Todas as outras categorias, eu vou colocar o mínimo possível para não passar vergonha. Feito isso, eu já sei por onde eu devo começar. Uma vez que você já visualizou o que você precisa fazer em cada uma das redes, você vem para a alocação do orçamento que a gente calculou lá na seção 2. Aqui tem um guia, e aí eu quero que você olhe esse guia como uma sugestão simples. Muito importante você usar aí a sua criatividade, usar o seu conhecimento do seu contexto, que eu não conheço o seu contexto. Isso aqui é só para te ajudar como um exemplo para você começar a pensar. Vamos dizer que você está no primeiro passo, que é uma faixa de investimento de 0 a R$1.000. Então a sua empresa ela é bem iniciante ainda. Você vai investir sempre 70% na compra de atenção das pessoas. Então o que é a compra de atenção das pessoas? Pagar dinheiro lá para o Google para que seus anúncios apareçam para as pessoas. Pagar dinheiro lá para o Meta para que os seus anúncios apareçam no Instagram e no Facebook. Se você for para o tráfego orgânico, é pagar dinheiro para criar conteúdo, para postar ele, para que ele chegue para as pessoas. Não existe criação de conteúdo gratuita, como a gente já explicou,
que o tráfego orgânico, ele não é gratuito. Ele é o tráfego que parece de graça, mas não é. E muitas vezes é mais caro do que o tráfego pago. Dito isso, né, você quer sempre focar do seu orçamento na compra de atenção das pessoas. Isso é mais importante do que você focar na execução. É melhor você fazer menos coisas, mas que essas coisas que você está fazendo no seu marketing cheguem para o seu público, porque daí o seu público tem a chance de comprar e você pode retroalimentar esse investimento, do que você fazer uma coisa muito maravilhosa que não chegue para ninguém. E aí, os outros 30% do seu orçamento, naturalmente, vai para essa parte de execução, de ferramentas que você vai ter que contratar para realizar o seu trabalho. Então vamos lá, se você está no primeiro passo de 0 a 1.000, você vai ter ali, vamos pegar 1.000, né? Você teria R$700 para investir em compra de atenção e R$300 para investir em execução. Nesse caso, a minha recomendação é que desses R$700, compre a atenção das pessoas. Você pode realizar isso sozinho, você pode estudar no YouTube, você pode pegar esses R$300 e investir em estudo para você ter mais conhecimento técnico de marketing digital. Eu já estou trazendo para você o conhecimento de tomada de decisão no nível estratégico, mas a execução, a parte técnica do marketing digital, tem de graça na internet para você aprender. Olha só, o Google tem um 0800 que você liga, eles te ajudam você a fazer a primeira campanha. O Meta tem alguma situação bem similar, onde você consegue um contato com eles e eles te ajudam a fazer a primeira campanha. Então você tem várias formas de se virar sozinho. Eu não queria te informar isso, porque o que eu quero, né? Eu quero pegar o seu dinheiro e pôr no meu bolso. Eu não quero que você seja independente, eu quero que você dependa de mim para eu ficar rico, para eu comprar mais jogos de tabuleiro, para eu construir uma quadra de basquete na minha casa. Mas você precisa saber que você pode ser independente. Caso você tenha afinidade com tecnologia, esse pode ser um bom caminho para você. Não, Martim, não quero. Quero que alguém me ajude mais de perto. Eu quero receber toda essa informação organizada. Eu não quero ter que passar horas tendo que encontrar a informação correta na internet. Liguei no 0800 do Google, não gostei do atendimento, não está me dando resultado. Liguei no suporte do Meta, sei lá como é que funciona a Meta, e não tive resultado. Beleza. Aí você pode me dar seu dinheiro caso você queira. A gente vai falar disso depois. Estou na segunda etapa. Eu sou um iniciante. Agora eu tenho um orçamento de marketing entre R$1.000 a R$3.000. Então eu ainda recomendo 70% desse investimento na sua prioridade e o resto que agora você começa a comprar um pouco do seu tempo de volta. Então o que isso significa? Você pegue uma parte dessa execução do marketing digital, contrate às vezes uma agência baratinha, um freelancer baratinho, e esse cara que vai aceitar cobrar esse preço para você, talvez ele não consiga te ajudar estrategicamente. Ele vai ser um cara que domina ferramentas, mas ele não domina marketing. Você não pode esperar que ele simplesmente resolva o seu problema. Você não pode pagar ali R$500 para uma pessoa e achar que esse cara vai fazer a sua empresa vender um monte. Porque se fosse assim, tava todo mundo rico. Um cara que realmente entende de estratégia e consegue fazer as empresas venderem mais, ele facilmente consegue cobrar mais do que R$500 por isso. Vocês devem imaginar como isso é valioso. Aqui, a ideia é que você comece a comprar o seu tempo de volta. Isso não é exato para todas as empresas. Talvez você seja uma pessoa com muita afinidade ao marketing digital e o seu tempo seja muito bem alocado nesse tipo de situação. Talvez você tenha escolhido seguir pelo tráfego orgânico e se posicionar como um criador de conteúdo. E aí, você vai querer dedicar o máximo do seu tempo a isso porque você gera muito impacto dessa forma. Talvez vocês tenham um sócio que é bom de internet e o outro que não é. Cada caso é um caso. Talvez a sua empresa seja uma empresa que tem uma margem de lucro muito pequena e você ainda não tenha essa oportunidade de fazer isso. Você precisa esperar um pouquinho mais para dedicar o seu investimento aqui e aumentar a sua despesa fixa. Cada caso é um caso. Eu não canso de repetir isso. Confie mais na sua interpretação do que eu estou falando. O que você aprendeu comigo aqui vai se encaixar com o que você sabe da sua realidade e vai te dar ideias. Essa ideia, ela é melhor do que uma sugestão fixa minha. Confie na sua capacidade de tomar a decisão. Digamos que você já cresceu um pouco mais e agora o seu investimento está de R$3.000 para cima. Nesse momento, talvez comece a valer a pena você, primeiro, ter um pouquinho de remarketing, que você vai sair ali da sua prioridade e você vai investir em outra rede para complementar a primeira rede que você faz. Martim, não sei o que é remarketing. Basicamente, remarketing é quando você segue as pessoas que conectam com você pela internet. O cara passou pelo seu site, você mostra anúncio para ele por 7 dias em tudo que é lugar que ele vai. O cara passou no seu Instagram, você mostra anúncio pro cara em tudo que é lugar que ele vai. Isso mais ou menos é remarketing. E também aqui você começa a ter um orçamento para contratar alguém que vai conseguir te ajudar a pensar um pouquinho mais. Você
talvez não consiga contratar um profissional mais experiente full time, mas ele não precisa ser full time. Nesse mercado de marketing digital, os profissionais mais experientes, os profissionais que escolhem seguir as carreiras de marketing digital, design, edição de vídeo, gestão de tráfego, copyright, em geral eles escolhem essas carreiras pela flexibilidade e liberdade. E os melhores, eles vão se destacando, eles normalmente não trabalham só para um lugar. Eles trabalham para vários lugares. Eles atendem uma agência aqui, mas eles também têm clientes próprios. Se você quiser buscar os melhores profissionais dessa área, são profissionais que valorizam muito isso. Dificilmente você vai conseguir contratá-los dessa forma. E qual que é contratá-los full time? E você, contratando profissionais que não são exclusivos seus, você pode contratá-los com o PJ, você paga muito menos imposto. Esses profissionais vão aprender com as outras empresas que eles trabalham e vão trazer isso para você. Onde que você vai encontrar esses profissionais? Jim, eu não quero, você é muito narigudo, você me fez esse vídeo aqui de 2 horas só para me vender, você ficou me ajudando por 2 horas, me dando um monte de informação legal, porque você é um safado, você é um narigudo safado, você quer o meu dinheiro. Quero mesmo o seu dinheiro, quero que o seu dinheiro venha pro meu bolso. Primeira coisa, vai para todos os outros empresários que você conhece e pede recomendação. Em geral, quando tem um prestador de serviço bom, ele vai receber recomendação. Pede por recomendação para todo mundo. Segunda coisa, você pode pesquisar no Google por agências ou freelancers. Em geral, no Google você vai encontrar mais agências do que freelancers. Você pode buscar ajuda técnica no Google ou no Meta, com esse 0800 deles, essas coisas. Ou então, tem toda essa lista de sites gigante aqui, ó, para você buscar profissionais. Então você vai encontrar gente aí de tudo que é tipo de profissão. Por pelo menos faça 3 a 5 orçamentos diferentes. Agende reuniões, converse com freelancers, converse com agências e veja qual você se sente mais à vontade. E eu vou dar um exemplo bem específico que acontece aqui na Mamão com Anúncio. A gente tem uma política de o mínimo de reuniões possíveis. Então, alguns dos nossos clientes a gente não faz reuniões há mais de 18 meses. Tem uma indústria aqui que acho que é o cliente que é nosso recordista. A gente investe entre 15 a 17 mil reais para eles por mês durante a gravação desse vídeo. Espero que no futuro seja mais. E faz mais de 18 meses que a gente não tem uma reunião com eles. Tudo é resolvido por WhatsApp e gravação de vídeo. A gente grava os relatórios em vídeo, eles respondem em áudio no WhatsApp e a gente vai tirando as dúvidas deles dessa forma, tomando as decisões dessa forma. Isso é uma coisa que funciona muito bem para algumas pessoas e não funciona para outras pessoas. Outras pessoas precisam de ter uma reunião, seja digital ou às vezes precisa de uma reunião presencial. Isso é o jeito de cada pessoa, as gerações são diferentes. Isso é uma coisa que, por exemplo, realmente nos aproxima de algumas empresas e nos exclui de outras empresas. A agência, os freelancers, os prestadores de serviços de comunicação, eles têm muito dessa questão de você ter que ter uma afinidade ali, de ter valores compartilhados. Esse aqui é o fim da parte de como usar o guia e você ainda vai ter mais algumas informações relevantes aqui no guia. Nesse ponto eu te dei todas as boas informações que eu poderia te passar, as melhores. Mas eu não acredito que informação transforma a vida ou a empresa. Mesmo sendo a melhor informação possível. Informação é só o primeiro passo. Depois da informação, você precisa mudar o seu comportamento e é só tomar a decisão. Não importa você ter a dieta perfeita, feita pelo melhor nutricionista do mundo, se ela só fica no papel e você come o que quiser. Não importa pagar a mensalidade da academia e não ir fazer exercício. Do mesmo jeito, não adianta ter informações de marketing e vendas e não colocar elas em prática no seu dia a dia. Para mudar o comportamento, tem uma série de técnicas que a ciência e a psicologia podem nos ensinar. Quebrar tarefas em pequenos pedaços, se inserir numa comunidade que se comporta do jeito que você quer se comportar, que tem os resultados que você quer, transformar tudo em jogo, a famosa gamificação. Existem várias outras formas, mas esses 3 são os meus favoritos e eu acredito que eles também são os mais efetivos de melhorar sua tomada de decisão, mudar seu comportamento. Se você quiser a minha ajuda para colocar tudo isso em prática, eu vou te apresentar uma opção que é o jogo Pequenas Empresas. Eu quero ser bem claro com você. Se você entrar no Pequenas Empresas, o jogo, não vai ter nenhuma informação significativa nova. Isso não é um curso. O Pequenas Empresas, o jogo, é um jogo no formato de mentoria. Tem sim uma boa quantidade de informações novas, mas elas não são tão relevantes quanto que você aprendeu aqui nesse vídeo. Se você quiser só mais informações, mais vídeos, eu não recomendo você entrar pro jogo. O que você vai encontrar no Pequenas Empresas, o jogo, são 3 coisas, tá? Um jogo, nossa, Capitão Óbvio, uma comunidade,
e uma mentoria coletiva. E por que você deveria entrar no Pequenas Empresas do Jogo? Primeiro, para que você consiga transformar desconhecidos em compradores. Segundo, para que você tome decisões que gerem mais lucro com o mínimo de esforço possível. E terceiro, para que você tenha paz mental e prosperidade. Mas tem um quarto motivo que ele é de longe o motivo mais importante de todos. Se você comprar o Pequenas Empresas do Jogo, é uma das coisas mais nobres e altruístas que você pode fazer na sua vida inteira. Se você realmente for uma pessoa do bem, uma pessoa que tem um coração bom, que pensa nos outros, não fica só pensando em si mesmo, se você não for egoísta, você definitivamente deve comprar o Pequenas Empresas do Jogo. Porque o quarto motivo para você comprar é que eu quero muito ter uma quadra de basquete no terreno da minha casa. Eu quero muito comprar mais jogos de tabuleiro para minha coleção. Eu quero muito comprar mais presentes para minha esposa. E para isso, eu quero o seu dinheiro. Então, por favor, para de ser egoísta. Compra, que eu quero. Mas, brincadeiras à parte, se você acredita que consegue sozinho pegar as informações que eu te passei no vídeo e aplicar, eu não recomendo mesmo que você compre. Tem gente que é autodidata e não precisa de ajuda, só precisa da informação e até vai melhor assim. Você já tem as informações para atingir esses 3 objetivos que eu te descrevi. Transformar desconhecidos em compradores, tomar as decisões que sempre vão gerar o máximo lucro com o mínimo de esforço possível e para que você tenha paz mental e prosperidade de uma forma que a sua empresa não dependa de você no dia a dia. Eu não sou assim, eu não sou autodidata. Eu invisto muito na minha educação porque, para mim, informação não é o bastante. Mas se você quer ir atrás desse objetivo com alguém te guiando, talvez você se interesse na minha oferta. Talvez você não seja acostumado a fazer investimentos de alto risco, como é o caso do marketing digital, e prefira fazer isso com ajuda para que você se sinta mais seguro. Talvez você simplesmente goste da ideia de não se sentir sozinho nessa jornada do empreendedorismo e quer participar de uma comunidade de pessoas que estão no mesmo barco que você. É difícil ser empreendedor. Às vezes nem nossos cônjuges ou amigos entendem a barra que é ser um Cláudio. Talvez você queira entrar porque parece divertido, de fato é, se você tem interesse no assunto. Talvez você seja ambicioso, quer garantir que vai traçar o caminho mais rápido até a sua prosperidade. Porque normalmente é bem mais rápido você explorar um lugar desconhecido com um guia do que você fazer isso sozinho. Então, se você sentiu aí no coração que quer participar do Pequenas Empresas do Jogo, tem um formulário aqui no site ou então na descrição do vídeo do YouTube, eu não sei onde você está vendo, preenche ele, assim que possível, você vai ser encaminhado para uma página com todas as informações. Logo na sequência, na verdade, você já é encaminhado para essa página com todas as informações. Muito obrigado pela sua atenção, foi uma honra ter você aqui comigo até agora.